Nesse nosso segundo podcast, nós temos aqui como convidados o Dr. Rodrigo Braz, que ele é médico urologista, especialista em cirurgia robótica, membro da Sociedade Brasileira de Urologia e membro também do Corpo Clínico do Hospital Urológico. Ainda aqui conosco, nós temos a doutora Alessandra Giordani Teófilo, fisioterapeuta pélvica da clínica Ative Fisioterapia Pélvica. Acertei, meninas? Isso. Beleza! A doutora também, Carolina, também é fisioterapeuta pélvica da clínica também Ative Fisioterapia Pélvica. Doutora Carolina Bezerra Carvalho. Eu lhes dou as boas-vindas a esse nosso podcast para que a gente bata um papo, tenha um bate-papo tranquilo, descontraído, de assuntos que nós consideramos que, apesar do Outubro Rosa ser em cima da questão do câncer de mama, nosso propósito aqui é abrir para outros assuntos, outros problemas que acometem as mulheres que são tão importantes quanto. Não querendo parecer, obviamente, oportunistas, mas a gente quer que os cuidados, no mês dos cuidados das mulheres, ela tenha o máximo de cuidado, o máximo de informação possível de assuntos e de problemas que acometem ela, que ela possa vir a ser tratada. Vamos começar então com o doutor Rodrigo Braz. Doutor Rodrigo, eu posso fazer essa pergunta para vocês todos, que eu queria saber de vocês. Por que vocês escolheram as áreas que vocês atuam? Começando pelo doutor. Doutor Rodrigo, por que a urologia? Bem, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês aí, o convite. Nós que agradecemos por vocês estarem aqui nesse sabadão. Meus colegas aqui, as fisioterapeutas, que são minhas parceiras de trabalho, eu direciono muitos pacientes à clínica Ative. E se a gente for falar sobre o câncer de mama, né? O câncer de mama é uma doença que tem um diagnóstico de mais ou menos 66 mil novos casos por ano, né? Então, por isso é muito caso, né? Por isso a importância desse mês, né, voltado para o diagnóstico do câncer de mama. E nós estamos aqui hoje falando exatamente das doenças do público feminino, né? Nós vamos comentar duas doenças aí do público feminino. Bem, falando sobre urologia, por que eu escolhi a urologia, não é isso? Isso. Bem, é interessante que antes de fazer a área médica, eu fiz fisioterapia. Eu estudei fisioterapia, como vocês, eu me formei numa faculdade antiga que tinha em frente ao Hospital Dyer de Brasília, chamado FARPLAC. Na minha época eram 4 anos. E aí eu terminei a fisioterapia, e quando eu terminei a fisioterapia, eu tinha um foco em estudar a área médica, estudar medicina, mas focado na ortopedia. Eu queria ser ortopedista. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a faculdade e comecei a acompanhar o serviço de ortopedia, em pronto-socorro e tal. Mas eu fiquei um pouco decepcionado com aquela coisa do gelo, anti-inflamatório, repouso, né? Então, passaram alguns anos e eu comecei a acompanhar um colega lá no Rio de Janeiro, que foi onde eu fiz a minha formação. O nome dele era Genilson. Ele trabalhava com transplante renal e ele era uma pessoa muito acolhedora, um médico que sempre deixava a gente acompanhar as consultas e as cirurgias, e foi aí que eu me apaixonei pela área de urologia. Sem contar que a área urológica é uma área que tem não só a parte clínica, né, ou seja, muita parte clínica para os diagnósticos, acompanhamento, tratamento, e as áreas cirúrgicas são diversas, né? A gente tem toda a parte de endourologia, a parte de tratamento de cálculos renais, nós temos toda a parte de tratamento prostático, né? Hoje com várias técnicas cirúrgicas, com laser, com ressecção transuretral, com roll-up. Temos a parte de cirurgia robótica, que hoje vem avançando muito, uma área que eu sou, vamos dizer assim, uma pessoa interessada nessa área, sou um dos pioneiros. Você é um dos nossos experts. Pois sou um dos pioneiros aí da cirurgia robótica em Brasília. Eu fiz minha certificação pela Intuitive em 2019, gosto dessa área. E aí tem a área da urologia feminina, né? Voltada às mulheres, por exemplo, com infecção urinária de repetição, incontinência urinária, as mulheres que chegam ao consultório do urologista com dor pélvica crônica, as mulheres que desenvolvem, às vezes, as doenças de cálculos renais, os problemas de tumores vesicais. Então, o que eu achei interessante da urologia é essa diversidade, essa quantidade enorme de áreas de atuação. Eu acho que foi isso que me fez seguir a área de urologia. Perfeito. E pegando um gancho, doutor, as mulheres, elas procuram mais o tratamento, mais do que os homens. Sim. Esse é um fato. É fato. E ainda há uma confusão, não sei se diretamente no seu consultório, de que o ginecologista é para a mulher o que o urologista é para o homem. Mas nós sabemos que a urologia, pelo fato de
cuidar do aparelho urinário, isso nós homens e mulheres temos em comum, ainda há essa confusão? Ou essa confusão é do homem mesmo? Ou a pessoa tem que estar muito desinformada hoje, a questão de confundir isso, né? Isso realmente acontece bastante, que na verdade o ginecologista é o médico que a mulher procura, né? É o médico Certo. da mulher, né? E o médico do homem realmente é o urologista, tem o foco na especialidade. Mas hoje isso está diminuindo, né? As mulheres já estão indo ao urologista por livre demanda, e Legal. procurando a consulta com o urologista, já sabendo que a urologia cuida de alguns problemas, né? Certo. Que a urologia cuida dos casos de incontinência urinária, que a urologia cuida dos casos de infecção urinária de repetição, que a urologia já investiga esse caso, Uhum. essas dores pélvicas crônicas, né? Então, hoje elas já procuram mais urologista. E eu acho que a mulher, sempre teve esse conceito, né, de Uhum. procurar mais um médico. Ela se preocupa mais com a saúde, né? O homem demora mais a ir ao médico. é, Acredito que as mulheres são fatores primordiais na tomada de decisão do homem. Exato, e as Ela mulheres, leva o avô, perfeito, exatamente, né? as mulheres levam os homens à consulta com o urologista. Eu acho que com Uhum. as nossas campanhas aí de conscientização do câncer de próstata e tudo mais, eu acho que os homens estão indo mais ao consultório do urologista. Perfeito. Mas até pouco tempo atrás, a mulher levava o homem ao consultório. E as mulheres acabam se preocupando mais com a saúde, sim. Excelente. Doutora Alessandra Teófilo, por que a sua área, fisioterapia pélvica? Primeiramente, quero agradecer também o convite, a oportunidade de estar explicando aqui sobre a fisioterapia pélvica. Então, eu escolhi essa área, primeiramente eu escolhi a graduação, né, de Perfeito. fisioterapia, e quando estava me formando, no último ano a gente faz estágio em todas as áreas, essa foi uma área que eu me identifiquei muito. Eu gostei muito, inclusive até por ter tratamentos mais rápidos, né? Porque na fisioterapia neurológica, por exemplo, a gente às vezes ficava meses, anos com os pacientes, às vezes para ter um resultado muito lento e devagar. Então, a fisioterapia pélvica, uma das coisas que me motivou a querer seguir nela é um resultado assim mais rápido. Isso é muito motivador para o atendimento de consultório. Muito parecido, meu caminho foi muito parecido com o Dr. Rodrigo, né? Eu entrei na fisioterapia, primeiro pensando em reabilitar crianças, né? Eu pensei, gente, eu vou fazer para pediatria. Depois eu entrei, aí eu me apaixonei pela área do esporte, pela desportiva. Atuei um pouco nessa área da desportiva, e aí eu fui começando a conhecer outras demandas de algumas mulheres que eu atendia, algumas atletas que eu atendia, inclusive crossfit, corrida, né? Então eu comecei a perceber essas mulheres a incontinência urinária, que foi o que me deu acendeu a minha lâmpada ali, né, o meu alerta, eu falei, caramba, né, olha só, essas mulheres, elas têm incontinência urinária e a gente precisa tratar essas mulheres. E aí eu comecei a direcionar, né, fui, né, para pós-graduação, fui para, né, mais essa área especializada mesmo do assoalho pélvico, né, então fui para fisioterapia pélvica e hoje eu sou muito feliz nessa área, sou encantada, amo de paixão mesmo, trato meus pacientes, né, homens e mulheres, com muito carinho e muita humanização, né, então... Aí, Paulão, a gente acertou nos convidados, todos eles amam o que fazem. Né? Todos eles amam o que fazem, então acertamos. Então, sim. o cachê vai aumentar. Viu, gente? Interessante, você falou da questão do CrossFit, né? O doutor aqui nos nossos bastidores, ele levantou essa questão por ser um esporte de, como a doutora também falou, muito impacto. Muito impacto, isso. Fala um pouquinho mais para a gente dessa questão do impacto e por que isso na urologia influencia. Você recebe provavelmente no seu consultório, né, doutor? Mulheres que são esportistas, que fazem crossfit ou outros exercícios e apresentam algum problema como incontinência urinária. Queria que vocês falassem para mim qual é realmente o impacto disso. Aproveitando que a doutora estava falando, depois eu posso voltar para você? Claro. Tranquilo. Pode falar, doutora. Por quê? Então, primeiro, deixa eu só abrir um pouco mais esse leque. Okay. Né? O que é a fisioterapia pélvica? Só para a gente entender um pouquinho, ótimo. né? Perfeito. Um caminho perfeito. Então, assim, a fisioterapia pélvica, ela trata de todas as... Primeiro, ela previne, né? Então, a gente consegue trazer a fisioterapia como prevenção e a gente também consegue trazer ela como tratamento, como forma de tratamento. Então, ela trata todas essas disfunções do assoalho pélvico, né? Então, o que é o assoalho pélvico, né? Então, a gente
gente pensa que é como se fosse uma redinha, né? Ok. Que tem um suporte que faz o suporte dos nossos órgãos, né? Então, assim, intestino, parte de bexiga, a Uhum. parte de ovário, né? Útero, né? No caso. Então, Certo. toda essa parte aqui vai segurar na nossa redinha, que seria o assoalho pélvico, né? Então, vai tratar todas essas disfunções ali, né? Então, por exemplo, disfunções urinárias, disfunções evacuatórias, disfunções sexuais e as dores pélvicas, né? Então, tudo isso é o que a fisioterapia trata, né? Perfeito. Então, quando a gente fala de impacto, né? Então, a gente tem uma atleta que passa muito tempo, ou pega um peso específico, ou então é uma atleta corredora, né? Que tá ali por horas batendo, né? No Uhum. assoalho pélvico, igual eu tava fazendo Sim. ali, né? Então, esse órgão, se esse assoalho pélvico, ele tá enfraquecido, ele não vai conseguir sustentar. Então, esses Entendi. órgãos, eles vão empurrar cada vez mais e vai acabar enfraquecendo cada vez mais esse assoalho pélvico. Perfeito. Então, por isso que às vezes a mulher, atuando, fazendo os exercícios, ela perde urina. Isso, por isso que ela perde urina, exatamente. Doutor, é muito comum? Bem, Felipe, eu vou dar só um adendo aqui, Fique à só para vontade. fazer uma introdução, é o seguinte, o que é incontinência urinária, já que a gente está falando disso, né? Incontinência urinária é a perda involuntária de urina. O que é Certo. importante a gente falar aqui é que é um problema que é muito comum, né? A gente acomete 35% das mulheres acima de 40 anos, e muitas mulheres têm perdas urinárias e acham que aquilo é comum. Por exemplo, Comum. eu tenho 60 anos de idade, uma mulher com 60 anos de idade, perde urina, mas ela não procura ajuda. Ela tem um conceito, não sei se vocês concordam comigo, depois vocês podem falar isso, que ela tem um conceito que aquela perda urinária é da própria idade. É porque Uhum. ela já está um pouco mais velha, então é normal perder urina. Mas não é normal perder urina. Perfeito. E existem os tipos de incontinência urinária, que a gente pode comentar, é um tema muito interessante para a fisioterapia também, Sim. que existem basicamente 3 tipos de incontinência urinária, né? Um, que é a incontinência urinária de esforço, a Certo. outra, que é a incontinência urinária de urgência, e a incontinência urinária mista. Alguns também falam de uma incontinência paradoxal. Mas vamos pensar nesses 3 tipos de incontinência. Perfeito. Incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de esforço, as meninas vão falar que é a área de atuação principal da fisioterapia, muito importante da fisioterapia, é quando a mulher perde urina ao tossir, ao espirrar. Ou seja, às vezes a mulher perde Às urina. vezes não com muitos Não, esforços, às vezes né? com pequenos esforços, ela já Aham. perde urina. E Perfeito. aí, olha o impacto, ela molha a calcinha, ela fica com odor fétido, Uhum. odor de urina, ela começa a ter dermatite, irritação por conta da urina, né? Uma dermatite que a gente Sim. chama, nós médicos chamamos de dermatite amoniacal, né? Uhum. Então ela tem irritação vaginal, ela começa a usar aqueles pads, que são aqueles pequenos absorventes íntimos, e ela começa a ter candidíase, porque fica com a vagina muito abafada, né? Então, isso afeta muito a vida social dessa mulher. Então, isso é a incontinência urinária de esforço. Certo. Agora vamos falar da incontinência urinária de urgência. A incontinência urinária de urgência é a mulher que tem uma bexiga que a gente chama de bexiga hiperativa. Ou seja, é a bexiga que contrai no momento que não precisava contrair. É Certo. mais ou menos assim. A bexiga vai enchendo, enchendo, enchendo e enche até uma capacidade. Por exemplo, vamos colocar, a mulher tem uma capacidade de até 350 a 400 ml de urina dentro da bexiga. Mas quando chega com 300 ml, a gente manda um comando para o centro da micção e aí a gente fala, quero urinar, para esse comando. Certo. E aí existe um comando que é um comando de pode urinar. Então, contrai o músculo da bexiga e relaxa o esfíncter. Só que essas mulheres com hiperatividade, elas perdem esse comando. Então, às vezes, elas estão assim, num bate-papo, numa conversa, vendo um filme, dirigindo, e quando vem essa vontade de urinar, é uma vontade urgente, é imediata, ela tem que ir imediatamente ao banheiro, não Entendi. perde urina. Isso é incontinência urinária de urgência. E que depois a gente pode falar sobre os tratamentos dessa incontinência Sim, urinária nós de vamos urgência. falar. E aí a terceira seria a incontinência urinária mista. Tem mulheres que têm incontinência urinária Ok. de esforço associado também a essa hiperatividade detrusora. E aí, quando essa mulher com incontinência urinária mista tem uma indicação cirúrgica, a gente tem que ter cuidado e orientar muito bem essa mulher, Perfeito. porque ela tem um prognóstico um pouquinho mais reservado. Porque muitas das vezes a mulher pensa, eu vou fazer uma cirurgia e vou ficar completamente curada. Só que a cirurgia, por exemplo, seria para o tratamento da incontinência urinária de esforço. E ela, às vezes, tem que manter o uso de uma medicação para controlar essa
bexiga hiperativa. Entendi. No caso dessas mulheres com incontinência urinária mista. E eu acho que daí pode abrir para a gente continuar Sim. falando sobre o tema. E antes da gente falar da cirurgia para este problema, gostaria, doutora, que você falasse para a gente aonde que a fisioterapia pélvica entra para ajudar o doutor a não levar esse paciente para uma cirurgia. Que ela possa ter um tratamento um pouco mais natural das coisas, sem ir para o que a gente chama de entrar na faca, né? Onde que entra vocês aí nesse ponto? Bom, dá para entrar na área da prevenção. Então, Ok. mesmo antes dela ter alguma queixa de perda de urina Perfeito. especificamente, ela pode já iniciar a fisioterapia mesmo sem nenhuma queixa. Então, uma mulher jovem que faz atividade física de impacto tem indicação para estar fazendo. Perfeito. Uma mulher gestante, porque a gestação por si só já gera uma sobrecarga nessa musculatura do Excelente. assoalho pélvico e ela pode estar tendo incontinência nessa fase ou no pós-parto. Uma mulher que está no climatério, na menopausa, também tem uma musculatura mais fragilizada devido à diminuição dos hormônios. E uma mulher idosa que, devido ao próprio envelhecimento em si, já tem uma musculatura mais enfraquecida. Então, todas essas mulheres podem ser nossas pacientes. Eu digo que todas as mulheres deveriam fazer fisioterapia pélvica, ou pelo menos uma consulta, uma avaliação inicial, para aprender os exercícios, poder ficar fazendo, né? Mas o ideal é ter um acompanhamento para poder desenvolver melhor e tratar essa queixa, né? Então, existem vários recursos que a gente pode estar usando aí. Qual é a primeira coisa mais básica que a mulher nota? Porque às vezes a gente tem aquela associação, né? Só vou ao médico quando apresenta um sintoma, né? Então, às vezes ela foi lá, como o doutor falou, ela tossiu, saiu um pouquinho, é porque eu estava realmente apertada, né? Quando que, no mais simples dos sintomas, a mulher deve procurar na prevenção e depois já para tratamento que ela tem realmente um problema? Quando? Então, nos primeiros gotas de urina já dá para estar procurando, né? Então, essas mulheres que perdem nessas atividades de esforço, mesmo tem mulheres que perdem mesmo em situações de esforços menores. Então, por exemplo, tem paciente que fala, eu dei uma gargalhada muito forte e comecei a perder urina. E aquilo ali soou um alerta para ela perceber que aquilo ali não era normal, né? Na atividade física de impacto, na gestação, perder urina. Então, todas essas situações podem estar acontecendo. Isso gera um alerta. A gente tem cada vez mais conscientizado as pacientes de que perder urina não é normal em nenhuma situação, em nenhuma fase da vida, né? Perfeito. Porque ainda já tem... tá aí a maior indicação, né? E a gente, se a gente fosse, já que a gente está falando sobre o que é incontinência, os tipos de incontinência, a gente pode pensar assim, o que causa incontinência urinária? O que causa incontinência, né? Quais são os fatores predisponentes para incontinência urinária? Então a gente tem vários, a gente pode citar obesidade, né? À medida que a mulher fica obesa, né? Aumenta o peso sobre os órgãos pélvicos aí e tende a uma predisposição. O tabagismo é um fator predisponente para a incontinência urinária. O tabagismo, a gente sabe que a gente vê até a pele de quem fuma, né? Que a pele do rosto, a pele do corpo fica diferente. Então ela tem uma alteração de colágeno, né? O próprio envelhecimento já é um fator predisponente para a incontinência urinária. Perfeito. Outro fator é multiparidade, né? As mulheres que têm múltiplos partos, né? Muitos filhos, isso também é um fator predisponente, porque tem quase que um desarranjo da musculatura do assoalho pélvico, como a fisioterapia atua. Então, esses cuidados a mulher tem que ter, né? Ou seja, para que não desenvolva essa incontinência urinária de esforço. E se a gente for falar da incontinência urinária de urgência, a gente também tem alguns fatores predisponentes. Um deles são mulheres que têm o hábito de segurar muito tempo a urina, né? Reter a urina muito tempo. Que isso traz outro problema gravíssimo, que também pode ser a questão da infecção urinária. Exatamente, da infecção urinária de repetição. Então a gente orienta alguns alimentos que são alimentos irritativos para a bexiga, por exemplo, o chocolate, a menta, a pimenta. Algumas mulheres... Vou falar para a mulher que não pode comer chocolate. A gente judia, né? Aí pegou. Não vai seguir, então a gente pode comer, mas calma. A gente pede para diminuir um pouco, né? Então, o café, então, a mulher que tem essa bexiga irritada, ela tem que cortar esses alimentos da dieta, tem que diminuir isso, né? Então, acaba que na consulta a gente vai dando todas essas orientações para que ela diminua isso daí. Outro fator importante são as mulheres que são constipadas, né?
as mulheres com constipação, as meninas podem também falar um Perfeito. pouco sobre isso, também tem essa maior predisposição à incontinência, né? Então, Entendi. ou seja, todos esses cuidados e essas orientações são dadas no consultório. Inclusive você citou, né, alguns alimentos, algumas bebidas, né? Então, assim, o próprio chá. Tem muita mulher que toma chá verde, chá mate para Exatamente. emagrecer. E esse chá, ele é um irritativo também. Tadinho. Então, assim, às vezes ela fala, nossa, eu tô tentando emagrecer, eu preciso tomar esse chá aqui, mas eu tô com uma bexiga hiperativa, eu tô indo ao Exatamente. banheiro de 20 em 20 minutos. Então, essa bexiga tá contraindo, caiu uma gotinha ali de urina, ela já tá, pelo amor de Deus, preciso ir ao banheiro. É verdade, é verdade. Né? Então também é interessante fazer essas orientações. Então, às vezes, a pessoa acha que não acontece nada, mas acontece, né? E você chegou a citar, né? O que poderia, algum sintoma, né? Isso. O que é o básico ali, né? A pontinha para procurar, né? A fisioterapia pélvica. Isso é muito relativo. Porque, assim, pode ser que a mulher com a perda urinária, ela já se sinta incomodada, mas Perfeito. pode ser que não. Pode ser que ela ache isso Ah, normal. porque eu né? fiz um esforço além do que eu podia. Exatamente. Pode Né? ser que ela, às vezes, ela tem uma perda urinária durante a relação sexual. Aí aquilo já... Opa, peraí. Tive uma perda urinária durante a relação sexual. Isso é grave, preciso procurar Agora, uma eu vou fisioterapia fazer ou uma um pergunta médico, agora, né? Carol, e assim, em termos práticos, o que a fisioterapia tem de recurso para tratar? Vamos começar pela incontinência urinária de esforço. Quais são os recursos da fisioterapia para o tratamento da incontinência urinária de esforço? O que você tem na sua clínica? O que você dá de orientação para casa? Se você dá algum cone para ela colocar, para ela utilizar em casa? Quais são essas orientações e quais são os recursos que você tem? Uhum. Então, assim, se a gente for pensar em cone vaginal, o cone já é, assim, fase lá pro Avançada. final, avançadíssima, né? Uhum. Então, quando esse assoalho pélvico já tá, assim, bonitinho, perfeito, fortalecido, né? Percepção corporal, maravilhoso. Aí a gente já pensa em carga, né? Igual a musculação ali, Uhum. né? Porque o nosso músculo é um músculo normal, igual o bíceps. Sim. Se eu não trabalho o meu bíceps, ele vai ficar fraco. Se eu não trabalho o meu assoalho pélvico, ele também vai ficar fraco. Uhum. Só que aí, já vou entrar aí nessa parte dos recursos, né? Tranquilo. Mas quando você fala de incontinência, né? Ou então, às vezes, tem essa perda urinária na relação sexual, isso também pode ser por conta de dor, né? E quando a gente pensa também nessa dor, a gente pensa a musculatura está contraída. E se essa musculatura ela está contraída, ela não é funcional, então ela não trabalha direito. Né? Então a gente precisa também trabalhar aí com essa dor, né? Então pensando ali nos recursos, né, que você me perguntou, Isso. são vários, Uhum. né? Então a gente tem ali os dois, a gente chama, né, os dois queridinhos, carro-chefe, né? Os dois Uhum. queridinhos da fisioterapia, né? Que é a neuromodulação, a eletroterapia, né? Que ele vai de uma forma bem geral, né? Ele vai fazer com que os órgãos, né? Que ele vai ser estimulado, ele estimula os Certo. órgãos e ele faz com que esses órgãos, ele volte à função normal dele. Então, se eu tenho essa bexiga, que ela tá, às vezes, essa paciente demora muito tempo para fazer xixi, então ela deixa a bexiga muito estendida, né? Ou então, se eu tenho essa paciente que está indo ali de hora em hora, né? Ela não aproveita essa complacência da bexiga. Então, ela não está funcionando de forma legal, né? Então, a gente faz a neuromodulação, faz com que essa complacência da bexiga, ela volte a ter essa funcionalidade, né? De Certo. origem, que a gente fala, e aí a gente consegue melhorar essa rotina, né, miccional dessa paciente. Então, neuromodulação, eletroestimulação, queridinho ali da fisioterapia. Além do biofeedback. Pronto, então vamos supor que eu sou leigo, eu não sei de nada, não conheço essa Eu tô fazendo papel de leigão. neuromodulação, a gente não conhece, eu não conheço. Como é colocado? São eletrodos, é para estimular o quê? Qual nervo que você estimula? Como funciona? Onde você coloca? Como é que é? Então, a gente... você quer falar também? Pode Pode falar. falar. Então, a neuromodulação a gente coloca, né, na parte das costas, né, que a gente chama de parasacral, e a gente coloca próximo ao maléolo também, né, que a gente chama de tibial anterior. Então, a gente estimula esse nervo, né, que passa ali da bexiga, e estimulando esse nervo, a gente consegue melhorar essa funcionalidade. Né? Isso, aí esse estímulo, ele ajuda muito a inibir essas urgências, né? Então, essa paciente que tem esse desejo, assim, imperioso de urinar,
vai aos poucos, vai modulando a bexiga e ela vai conseguindo controlar, associado com os exercícios, né? Que os exercícios, o nosso carro-chefe é o biofeedback, né? Biofeedback. Biofeedback. Aham. Que é um equipamento que ele, através de adesivos de superfície, que são posicionados na região do períneo, dá para fazer um treinamento dessa musculatura em específico. Então, Entendi. é fantástico fazer o tratamento do assoalho pélvico com esse equipamento, porque ele tem a opção de não ser invasivo, então que fica mais confortável para o paciente. E o paciente, ele monitora numa tela a contração, o relaxamento, o repouso, o tônus do repouso se está adequado, a sustentação, como é que está. Então, ele entende como é que está a musculatura dele e eu vou explicando como é que tem que ficar para melhorar. Então, gera muita consciência para o paciente estar percebendo melhor como que ele consegue evoluir nesse tratamento, né? Então acaba que esse estímulo ele não precisa ser colocado, por exemplo, no interior da vagina, né? Ele não precisa Nem, ser nem invasivo. sempre, né? Ele pode ser colocado fora, é isso? Sim, Seja, sim. quando você chama de não invasivo, não é isso? Isso. Perfeito. Aham. Algum Perfeito. caso em que não tem cura, não tem solução para o problema de incontinência urinária, doutor? Antes da gente falar da questão cirúrgica, Aham, existe algum caso que, ó, esse é o tipo de coisa que acontece, aham. infelizmente não tem volta. A pessoa vai ter esse problema para sempre, ou não tem. Bem, então, falando sobre tratamento, nós temos a fisioterapia. A Certo. fisioterapia é o nosso braço direito, a nossa principal aliada De no extrema tratamento da importância para o incontinência urinária. tratamento. E eu vou comentar alguns outros tratamentos, que é algo que a gente pode lançar mão na tentativa de melhorar essa paciente. Então, hoje a gente tem uma cadeira, que é uma cadeira de contração eletromagnética. Essa cadeira, uma delas se chama T-Sculptor, uma cadeira onde a mulher vai até uma clínica e ela se senta com roupa. Existe uma placa, que é uma placa que é colocada na região de períneo, a outra placa que é colocada na região suprapúbica, e através de uma contração por campo eletromagnético, a gente tende a fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico. É uma alternativa de tratamento, é algo a mais em todo esse rol de proposta terapêutica. Então, a gente tem essa cadeira. Temos também o tratamento hoje com laser, tá? É a aplicação de um laser intravaginal. Esse laser geralmente é uma plataforma que tem outras utilidades, Ok. utilidades, por exemplo, dentro da dermatologia. A minha esposa, ela é dermatologista, ela tem o equipamento chama Etérea, plataforma, e a Certo. ponteira chama-se Atena, que tem um espéculo, que é um espéculo de metal, que a gente coloca esse espéculo dentro do canal vaginal e Uhum. fazemos a aplicação do laser. Essa aplicação do laser, ela dura de 30 a 45 minutos, ela é indolor, e a gente faz uma aplicação por mês por 3 meses. E é um tratamento que já tem respaldo na literatura para Ok. os casos de incontinência urinária leve ou moderada. Moderado. Tem melhora, tá? E o que o laser faz? O laser faz como se fosse um rejuvenescimento vaginal. É como se ele produzisse um novo colágeno, como se Ok. tivesse uma neovascularização da vagina. Então, além disso, além de melhorar essa parte da incontinência urinária, a gente tem outros benefícios. Às vezes, as mulheres que têm infecção urinária de repetição, as mulheres que têm vaginismo podem melhorar, as mulheres que já estão se queixando de que a vagina está um pouco mais alargada. Então, é algo que também é um recurso a mais para o tratamento da incontinência urinária. Então, assim que a gente tratou tudo isso, não deu certo, a gente vai para a parte cirúrgica. Ah, perfeito. Aí, Felipe, na parte cirúrgica, as meninas também já sabem disso, existe uma técnica, que é uma técnica simples, porém delicada, que é a colocação de um sling. O sling é uma fita de polipropileno que é colocada para ancorar a uretra no terço médio da uretra. A gente só ancora. É uma técnica que a gente chama de tension free, sem tensão. Ok. Então, é uma cirurgia minimamente invasiva, ela dura por volta de 30 a 40 minutos. É feito com hack anestesia, uma hack para 30 a 40 minutos também. A paciente vai de alta no dia seguinte, vai de alta basicamente em 24 horas, a paciente já vai de alta. Excelente. E o que ela vai perceber um pequeno corte de por volta de 5 centímetros na parede anterior da vagina, onde é colocada essa fita. Essa fita, esses slings, é que existe um mini sling, existe o sling suprapúbico, né, que é o retropúbico, e o sling transobturatório. São esses tipos de sling. Existe também um tratamento da incontinência urinária com aponeurose, né, o sling aponeurótico.
que também é usado. A poneurose é como se fosse uma camada que fica atrás do reto abdominal, que é uma camada que você pode tirar uma fita dessa poneurose também para tratar a incontinência urinária. E hoje tem até, vamos dizer assim, existe uma proposta de injetar algumas substâncias ao redor da uretra, periuretral, na tentativa de minimizar essa incontinência urinária. O problema é a resposta disso. Os resultados não são muito satisfatórios. Até mesmo o sling ele tem uma eficácia de 80% a 90%. E quando você indica uma cirurgia de sling, a paciente tem que estar ciente que é uma prótese. Vai usar pro resto da vida. E vai usar por resto da vida, que é uma fita que tem as possíveis complicações de você colocar uma fita debaixo da uretra. Por exemplo, essa fita pode extruir, ela pode sair. Você pode ter que retirar essa fita, pode ter que cortar essa fita. E só com cirurgia. E aí você precisa de uma nova cirurgia para cortar essa fita. E é muito essa cirurgia, quando eu falo que é uma cirurgia delicada, é como ela é uma fita que fica no terço médio da uretra, ela ancora a uretra. Se você der muita tensão, a paciente sai de uma incontinência urinária e passa a ser retencionista, passa a ter uma dificuldade para urinar. Então você tem que ter um critério na hora de tensionar essa fita para não puxar demais essa fita e a mulher não ficar retencionista. Ou seja, você usou todos esses recursos anteriores e você parte para essa técnica cirúrgica. Aí você me perguntou se existe algum caso assim que não tem tratamento, não tem cura. Olha, para incontinência urinária, é claro que pode existir, sabe? Mas a maioria das vezes a gente consegue uma melhora substancial usando todos esses recursos aí. No tratamento de vocês, doutora, tem indicação para que, porventura, tenha que partir para uma cirurgia? Ou seja, como vocês são os braços direitos do urologista, tem alguma indicação? Quando chega para vocês, é isso aqui: vamos evitar que você, porventura, chegue até uma cirurgia. Faz parte do tratamento ou o tratamento é o mesmo independente do grau do problema, por exemplo? Bom, o ideal é, a princípio, tentar evitar a cirurgia, né? Então, se a paciente conseguir fazer e melhorar com as sessões e, porventura, não precisar de outros recursos cirúrgicos, laser, porque muitas pacientes conseguem ter um resultado satisfatório fazendo apenas a fisioterapia pélvica, é o melhor dos mundos, né? Que ela, uma forma mais natural, que ela aprende a fortalecer e consegue ter um resultado satisfatório. Mas existem realmente alguns casos em que a paciente não obtém aquele resultado satisfatório que ela gostaria. Que não é o erro de vocês, que não tem nada a ver com a indicação do tratamento. Foi porque realmente, infelizmente, para ela não atende mais isso. Entendi. Então a paciente ela tem que entender que ela vai tentar a fisioterapia, observar o resultado que ela vai ter. Se ela não melhorou o suficiente, às vezes é necessário que ela complemente com uma dessas outras técnicas aí que podem, porventura, ser necessárias. Quanta coisa boa, doutor. Quanta coisa. E lembrando também que quando a gente fala de assoalho pélvico, né, e sobre essas técnicas, né, esses recursos todos que o doutor Rodrigo mencionou, é importante a gente dizer que a fisioterapia, ela avalia esse assoalho pélvico. Então, quando a gente avalia esse assoalho pélvico, não quer dizer que necessariamente esse assoalho pélvico ele está fraco. Ele pode ser um assoalho pélvico muito tenso. Então, se ele é muito tenso, novamente o músculo, ele não vai ser um músculo funcional. Então, eu preciso relaxar esse músculo, porque o músculo, para ele ser um músculo funcional, ele precisa saber contrair e relaxar. Então, ele precisa deslizar entre eles. Se ele não desliza, né, ou então, por exemplo, se eu tenho um nódulo, né, um nódulo ou então um ponto gatilho, né, quando às vezes eu vou para esses recursos, às vezes eles podem melhorar sim essa musculatura, mas às vezes eles não vai solucionar aquele nódulo, aquela tensão, ou então aquele enfraquecimento, né, que a fisioterapia consegue fazer essa avaliação de uma forma mais minuciosa, ou então essa tensão mesmo, que isso vai fazer com que o assoalho pélvico não funcione de uma forma correta, né? Por isso que elas são suas aliadas, doutora. Sim. Por isso. Eu queria comentar, Felipe, a gente falou sobre o tratamento da incontinência urinária de esforço. Eu queria comentar um pouco sobre o tratamento da incontinência urinária de urgência. O tratamento de urgência. Né? Eu vou falar e depois vocês podem falar quais os recursos da fisioterapia para a incontinência urinária de urgência. Antes de entrarmos na de urgência, que é urgente mesmo para falar, quando a gente fala de repetição,
é um problema crônico? É porque ela teve mais de uma vez ou ela vai ter isso pro resto da vida? É uma tendência dela ter isso pro resto da vida. O que significa real o termo de repetição? Isso você está falando para infecção urinária de repetição, é isso? É, porque a gente sabe que a infecção urinária tem tudo a ver com a questão da bactéria e a questão de você não conseguir reter essa urina e ficar com o ambiente bastante sujo ou não poder trocar, não poder, né, fazer higiene pessoal naquele momento. Quando fala de repetição, significa o quê? Esse negócio veio na minha cabeça. Quando o senhor falou da infecção urinária, falei, cara, repetição, isso quer dizer o quê? A pessoa vai ter isso pro resto da vida? Não, é o que a gente vê quando a mulher chega no nosso consultório, geralmente ela fala, doutor, eu tenho infecção urinária de repetição. Certo. O que a gente pergunta? Geralmente, a gente considera que ela já entra no protocolo de infecção urinária de repetição para mulheres que têm mais de 3 episódios de infecção urinária em 12 meses, em um ano. Ou seja, se a mulher que está na minha frente, ela teve uma infecção urinária em um ano, ok, eu vou tratar aquele caso, vou orientar, mas eu não vou ter que entrar com todo um protocolo, todo um rol de tratamento para infecção urinária de repetição. Agora, quando a mulher me fala, doutor, esse episódio é o meu 4º episódio de infecção urinária esse ano. Então aí, Felipe, eu já faço esse diagnóstico e já entro com uma série de orientações, orientação comportamental, né? Falando da infecção urinária, eu peço para ela não reter urina, peço para urinar após as relações sexuais, né? A gente pergunta... Sentar para esvaziar bem a bexiga. Exatamente, a mulher tem que se sentar para urinar. Não pode urinar da forma que a gente vê, as mulheres não querem se sentar no vaso sanitário, aquele vaso sanitário é sujo. Além de ser desconfortável e desagradabilíssimo isso. Então a gente dá todas essas orientações e às vezes a gente entra com medicações, com medicamentos para essa mulher, para controlar essas infecções urinárias de repetição. Eu peço desculpas até para esclarecer, que eu peguei um adendo da questão da incontinência urinária, porque o doutor tinha mencionado a questão da infecção urinária de repetição. E como às vezes uma coisa leva a outra, ela não conseguir reter muita urina, e às vezes ela está no trabalho, está na academia, está fazendo alguma coisa, não conseguiu reter, não tem aquele tempo de fazer logo a higiene, pode aparecer a bactéria, que pode aparecer também uma infecção urinária. Então, também é uma das coisas, dos problemas tratados pela urologia. Então foi muito bem explicado, doutor, porque às vezes as pessoas confundem, né, do tipo, eu tenho isso, mas aí você vai pesquisar a fundo, você tem isso, mas tem isso aqui também, que é o que está causando, né? Então, excelente. Vamos continuar então lá com o ponto da... Assim, vamos falar agora sobre o tratamento da incontinência urinária de urgência. De urgência, né? Então, que você estava falando. O tratamento da incontinência urinária de urgência, ela também é feita pela fisioterapia. Ótimo. Carol e a Alessandra vão comentar aqui quais são o que elas têm de material, de recurso para tratar esse tipo de incontinência urinária. E nós, urologistas, a gente tem não só as orientações alimentares, que a gente acabou de falar, a gente também tem os medicamentos, que são os medicamentos anticolinérgicos. Eles vão servir para acalmar aquela bexiga, né? Igual a gente tem aquele coração que tem arritmia, né? Certo. Que bate descompassado, que toma aqueles medicamentos que são antiarrítmicos. A bexiga, né? Também tem esse problema. E a bexiga também tem esse problema. Ela também quer contrair no momento que ela não podia contrair. A bexiga tem que estar esperando encher, tem que esperar o comando cerebral, e ela já está contraindo, já está pedindo para a mulher ir ao banheiro, e aquele desejo enorme de urinar, a mulher vai ao banheiro e faz uma pequena quantidade, tem aquela sensação de esvaziamento incompleto, aquele desconforto, né? Então, ou seja, é uma doença de armazenamento. Então, a gente pode lançar mão de medicamentos, que são anticolinérgicos, que bloqueiam isso. Além disso, para casos refratários, a gente associa medicamentos. Às vezes, a gente começa com medicamento e, às vezes, a gente associa um outro medicamento. Que agora, vou falar que é uma droga que chama mirabegrona, que é o Mirbetriq, que a gente associa com essa outra linha. Então, a gente faz associação de medicamentos. Quando ela não responde, quando é um caso refratário de incontinência urinária de urgência, a gente pode lançar mão da toxina botulínica. A toxina botulínica não é só para a parte dermatológica. Né? A toxina botulínica não serve apenas para ficar bonito, ficar mais jovem, tirar as rugas. Né? A toxina botulínica dentro da urologia, ela serve para controlar esses casos
de incontinência urinária de urgência, que é refratária. Ou seja, não respondeu à fisioterapia, não está respondendo a drogas, medicações, Aham. a gente pode entrar com essa toxina botulínica. Lembrando que é um procedimento invasivo, através de uma uretrocistoscopia, um equipamento que eu entro dentro da bexiga, é feito com uma sedação, um procedimento Uhum. bastante rápido, dura por volta de 25 minutos, e a gente Perfeito. faz a aplicação de pontos em todo o assoalho vesical. Tá? A gente faz a aplicação de pelo menos 30 pontos. Cada ponto a gente aplica por volta de 1 ml. E geralmente a gente aplica de 200 unidades a 300 unidades da toxina botulínica, né? Toxina botulínica tipo A. E isso a gente tem muitas vezes uma resposta que a gente consegue resposta, eu já tive resposta de até 9 meses de ganho de qualidade de vida em Olha que pacientes que maravilha. fazem uso da toxina botulínica. A gente que lida com a medicina privada, com a medicina de convênios, né? Às vezes eu tenho alguma dificuldade do convênio autorizar a toxina botulínica, né? Eu tenho que fazer inúmeros relatórios e tal. Só que como a gente tem respaldo na literatura, na maioria das vezes a gente consegue a liberação e a realização desse procedimento. E o paciente fica bastante satisfeito. Aí você vai me perguntar, doutor, e aí? Você fez a fisioterapia, não respondeu. Você iniciou medicação, não respondeu. Você fez a toxina botulínica, não respondeu. E aí, o que você faz agora? E aí, a urologia tem um último recurso, que seria como se fosse um marca-passo da bexiga. Igual tem um marca-passo cardíaco, existe um marca-passo da bexiga, que a gente é como se fosse uma neuromodulação vesical. É um procedimento onde você vai fazer um novo comando daquela bexiga para ver se você consegue controlar esses casos de urgência. Ou seja, a gente tem uma gama terapêutica aí, Sim. então a chance de melhora é grande. Não, e é excelente vocês estarem presentes aqui para explicar isso, porque acaba que elas não são só seu braço direito, agora é direito, esquerdo, tudo, né? Porque realmente a gente, pelo menos eu sou muito fraco para dor. E quando eu me deparo com um problema, eu sou frouxo. Confesso, sou frouxo mesmo. Não aguento dor, fico assustado quando tem um problema, mas aí depois a gente vai voltando assim e a gente procura. A mulher, vou abrir para vocês, tá? A mulher, ela procura mais, ela é mais voltada para a solução do que o desespero, porque tem aquela máxima que a mulher é o sexo frágil. Nunca foi. Mulher não existe esse troço. Mulher é forte, muito mais forte. Eu, por exemplo, muito mais do que eu. Então, quando a mulher procura para fazer um tratamento, que ela descobre o problema, como que ela reage dentro do seu consultório? Como que ela reage com vocês no tratamento? Ela vai confiante? Ela assimila bem a coisa? Como é que é feito? Como é que é essa reação da mulher ao diagnóstico? Vocês querem falar um pouco? Eu acho que, na verdade, essa mulher, ela quer resolver o problema dela, né? Porque isso acaba impactando em toda a rotina dela, né? Inclusive até na própria autoestima dela. Perfeito. Então, assim, ela quer solucionar o problema dela. Se ela tá perdendo urina, se ela tá com alguma dor, né? Então, ela vai lá para resolver o problema. Por isso que, né, nós somos tão... a gente marca lá o médico, a gente vai, a gente faz o tratamento, a gente tenta resolver mesmo para poder ficar livre e pronto, segue o próximo. Um exemplo para nós homens, para mim, inclusive, principalmente para mim. O comentário que eu vou fazer, eu acho que a mulher, ela adere muito mais ao tratamento. Sim. Ela respeita muito mais o tratamento, ela segue muito mais o tratamento. Se você falar para ela assim, olha, você não pode beber líquido 3 horas antes do momento de você dormir. Ela vai seguir. Ela não vai tomar. Já o homem, às vezes, vai falar, não, só hoje. Aí, hoje eu vou tomar uma cervejinha, vou tomar um suquinho. Eu noto que a mulher, ela adere mais ao tratamento. E ela te ouve mais, ela segue mais. Ela acho que ela é mais disciplinada. Essa é a impressão que eu tenho. Não sei se é a impressão de vocês. Perfeito. E vocês recebem homens na clínica de vocês? Também. Também. E assim, qual é a quantidade, quem procura mais, um homem ou uma mulher? Olha, tem tido bastante homem, quantas mulheres? Acho que assim, que deve ter em torno de 60% mulher, uns 40% homem. Confirmando tá quase meio a meio, eu acho. A mulher realmente vai atrás e faz, né? Sim. Certo. E
a questão da incontinência urinária não é o nosso papo para a questão do homem, mas eu estou muito curioso. A indicação do tratamento da mulher é o mesmo para os homens? O homem, Pode falar, doutor. Para incontinência urinária masculina, a atuação principal está aí, vocês estão aqui do meu lado, podem me corrigir, Uhum. mas elas atuam muito nas incontinências urinárias pós-prostatectomia radical. era isso que É eu o ia homem que tem que fazer uma cirurgia para Cirurgia. câncer de próstata e evolui com incontinência urinária. A gente tem uma Entendi. chance, na literatura é muito variável isso, é um valor que vai de 15% a 50% de chance de algum grau de incontinência urinária. Mas hoje, com a tecnologia robótica, que foi aquilo que a gente comentou no início, né? Uhum. Falando um pouquinho da tecnologia robótica, a tecnologia robótica é como entre o cirurgião e o paciente tem um computador no meio, né? Certo. Ou seja, a gente tem uma imagem tridimensional, uma imagem magnificada. O cirurgião controla a própria câmera, ele não precisa do auxiliar para controlar a câmera. Ok. Então a gente vê muito melhor as estruturas, artérias, veias. Então as estruturas nobres a gente vê com muito mais critério. A gente consegue uma dissecção muito mais delicada. Os movimentos do robô, eles simulam os movimentos da mão humana. Então se a mão humana tem uma rotação de 180 graus, a pinça lá dentro vai ter essa rotação, podendo chegar aos 360 graus. Ou seja, diferente da laparoscopia convencional, onde a gente só tinha um abrir e fechar de pinças, Uhum. agora a gente tem todo um movimento. Com a cirurgia robótica, a gente diminuiu muito os casos de incontinência urinária. Eu queria até ouvir de vocês se agora, com a ampliação da cirurgia robótica, se vocês estão percebendo isso também lá na clínica de vocês. Perfeito. Quer Sim, responder? eu percebo bastante que após a cirurgia robótica, os pacientes pós-prostatectomia têm ficado menos tempo no consultório. A incontinência tem sido mais transitória mesmo, né? Certo. Mais nos primeiros meses ali. Antes, os pacientes às vezes ficavam, às vezes até um ano, né, Então, graças a tratando a Deus, estamos falando de incontinência. coisas aqui que são tratadas Boa, e curáveis, né? Sim, Maravilha. E só para esclarecimento, a prostatectomia é a retirada da próstata. O que é a prostatectomia? Tá, Só para ficar claro, porque como a gente mencionou, claro. para quem está do outro lado entender. Aham. A prostatectomia radical ela é indicada nos casos de tratamento do câncer de próstata, né? Certo. Então, é diferente da adenomectomia, que é a retirada só do adenoma, né? Da Ok. doença do adenoma. A prostatectomia radical, a gente tira a próstata, a cápsula prostática e as vesículas seminais. E a gente faz a gente faz uma anastomose entre a uretra e a bexiga. Ok. Uretrovesical. Então, a incontinência urinária, que pode aparecer, é porque acaba, assim, é uma cirurgia traumática, né? Uma cirurgia de grande porte dentro da urologia. O trauma tá para os homens, tá vendo? Mas, O trauma tá para os homens. mas a vantagem é que o homem hoje ele não está condenado, assim. Sim. Você vai ser. Eu tenho inúmeros depoimentos de pacientes meus operados por cirurgia robótica, onde eles estão secos, ficam secos, a maioria deles estão secos. É Perfeito. muito difícil a gente ter hoje um paciente com incontinência urinária grave. A gente pode ter um ou outro que perde alguma coisa quando tosse ou quando espirra, mas a maioria fica seco. Então veio ao benefício. Mas é uma cirurgia, vamos dizer assim, agressiva. Mas o paciente não está condenado a ter a incontinência urinária. Perfeito. Então, o que eu gostaria de perguntar nesse momento, quebrando um pouco para a gente continuar. Eu queria ver com vocês, então, o seguinte: eu vejo como muito importante essas campanhas, tipo Outubro Rosa para o câncer de mama, o Novembro Azul para o câncer de próstata. E eu vejo como muito importante a gente abrir isso mesmo para outros cuidados, né? Pegando um gancho, já que a gente do marketing pensa o seguinte: se está todo mundo focado, está falando sobre aquilo, a gente tem que ir onde as pessoas estão vendo, aparecendo e buscando informação, né? Eu queria ver de vocês o seguinte: essas campanhas, Setembro Amarelo para o suicídio, Outubro Rosa para o câncer de mama, Novembro Azul para o câncer de próstata, o que vocês acham da efetividade dessas campanhas? Vocês veem quão importante para vocês, nas áreas de vocês, são essas campanhas? Posso começar com a doutora Alessandra, por favor. essas campanhas são muito importantes porque elas conscientizam a população a buscar ajuda para
realmente aquele problema, né? No caso do câncer de mama, a mulher se apalpar, se perceber, fazer os exames de rotina mesmo para ver se tem alguma Perfeito. coisa alterada. O Novembro Azul, que é uma campanha que tenta tirar esse tabu em torno que os homens têm Principalmente. do exame de toque, do exame o receio de ir ao médico e descobrir alguma coisa, Exato. medo de ficar com a incontinência após uma cirurgia, Uhum. né? Então, tudo isso tenta desmistificar e mostrar que tratando do início, descobrindo quanto mais cedo possível, melhor o tratamento e melhor os Que resultados. o foco nosso aqui é a prevenção, principalmente, né? Então, na urologia tem a prevenção, na área de vocês da fisioterapia pélvica também tem a prevenção. Doutora, eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, né? E acho que a gente também tem diversas outras campanhas, né? Inclusive Sim. o próprio Março Amarelo também, que seria da endometriose, Sim, né? E a Isso. gente também pode falar que é um assunto que o pouquinho doutor vai estar sobre abordando vocês também aqui ainda. isso. Então, assim, eu acho que a campanha realmente é trazer esse alerta mesmo para a população, né? Você já se cuidou? Não se cuidou? Então, acho que está no momento ali, né, de você ir atrás, né, de um médico, né, Isso. de alguém da área da saúde para você, né, ir fazer um tratamento, né, e direcionar, né, tudo isso. Então, é importante trazer esse alerta mesmo. Doutor? Bem, eu concordo, acho que essas campanhas são muito importantes. Falando do câncer de mama, né, a gente tem 66 mil novos casos, novos diagnósticos de câncer de mama por ano, Por né? ano. Então, ou seja, é a principal doença, principal câncer feminino, né? O câncer na Sim. mulher, o câncer de mama. Então, é de extrema importância. E o câncer de próstata também só perde para o câncer de pele não melanoma. É muito comum o câncer de próstata também. Então, essas campanhas são fundamentais. E o aumento, a procura, aumenta em 33% as consultas, né? No consultório, tanto do ginecologista quanto do urologista, Uhum. a gente tem um aumento de quase 33%, assim. Olha Então, é só. grande a procura, é ótimo, ou seja, o urologista que se ausenta do consultório no mês de novembro, ele vai perder muitos pacientes, ele vai deixar de fazer muitos diagnósticos. E se a gente for falar dessas campanhas, a gente acabou de sair de uma pandemia, né? E os pacientes não foram às consultas, eles não fizeram os diagnósticos. Então, o que eu percebi após a pandemia foi uma avalanche de diagnósticos, uma avalanche de pacientes chegando no consultório urológico com queixas. Uhum. E a vantagem é, quando você faz essas campanhas preventivas, é o diagnóstico precoce. É tratar precocemente uma doença. Certo. Uma mulher que descobre precocemente um câncer de mama, a chance de tratamento é muito maior. Igual, isso falando do câncer de próstata, é a mesma coisa, né? O câncer de próstata, ele é assintomático, né? Quando ele tem algum sintoma, é que ele também já é um caso, é uma doença que às vezes não tem tratamento. Então, a procura da prevenção, a gente consegue diagnosticar precocemente e a chance de cura aumenta muito. Aumenta muito. Eu tive, a questão do câncer de próstata, só uma brincadeirinha aqui. Tive um urologista muito próximo a mim, que foi tirar aquela dúvida com ele. É verdade que o tomate evita câncer de próstata? Ele estava almoçando, ele parou, olhou para mim e falou: claro, se você comer caminhões de tomate todos os dias, com certeza. Então, cuidado com o Dr. Google, cuidado. Então, acho que a questão dessas campanhas vem para, além de alertar, informar, prevenir, tem a questão também o seguinte: não é só no mês, né? Exatamente, não é só no o mês de resto da outubro, vida. perfeito. Ele só serve para, Pra te existe um mês para alertar, falar sobre exatamente, isso. Mas os cuidados são para sempre, Pra né? sempre, exatamente. E essa questão do pós-pandemia, doutor, a mulher, como ela já procura mesmo os tratamentos, ela teve esse tipo de comportamento também? Quando ela saiu a pandemia, voltou quase um semi-normal, ela foi a campo para se cuidar? Ou ela teve a mesma atitude do homem? Não, ainda estou com medo, ainda não vou fazer, não é o momento de voltar a um tratamento agora. Como é que foi esse Bem, eu percebi pós-pandemia? o retorno de mulheres e homens ao consultório. Avassalador, sim. Foi sim, o número de diagnósticos foi surpreendente. Passou a pandemia, as pessoas falam assim: agora eu posso ir ao médico com segurança. Com certeza, então. Isso. Para vocês também? Também. A gente também. Coisa? Sim. Graças a Deus. Bom que as pessoas estão. Voltando. Voltando. Exatamente, porque, por exemplo, eu não sei
como foi nas outras especialidades, mas na especialidade de urologia, a gente bateu muito na questão de que, tipo, por sermos o único hospital de urologia no Distrito Federal, em Brasília, mesmo durante a pandemia, você não precisa parar o seu tratamento, porque por ser um hospital de especialidade, é óbvio que o índice de contaminação, de ter alguém com Covid ali naquele momento, ele é um pouco mais reduzido do que você correr para um pronto-socorro, para outros hospitais que tem um volume, além do volume maior, outras expectativas, outras doenças ali que estão preocupados em buscar o tratamento ou o diagnóstico. Então, assim, para a urologia, a gente fez um trabalho de que, cara, pode vir, a gente está preparado para prevenir o seu problema e prevenir de você não adquirir. É óbvio que é um caso onde você estava aglomerado de gente, você correria um certo risco, mas um risco menor. Como foi lá para vocês durante a pandemia e o desfecho da pandemia? Como é que foi para vocês lá, doutora? Eu acho que teve sim, né, uma diminuição, né? Então as pessoas ainda não sabiam, né, como que, né, era essa pandemia, né? O que estava acontecendo, né, de verdade. Então acho que isso trouxe um certo pânico, né? Realmente a questão do Sim. isolamento, né? Então teve uma queda realmente de demanda, né, de procura, porque as pessoas estavam com muito receio de sair, né, de casa. Mas depois, né, que tudo, já ficou um pouco mais calmo, né, e até o término, né, da pandemia, tá tudo realmente voltando ao normal, né? As pessoas estão realmente conseguindo aderir mais ao tratamento, estão saindo mais de casa, né, com mais segurança mesmo. E eu acho que isso também é muito importante para que elas e eles, né, consigam aderir ao tratamento, que se sentem seguros, né, em um ambiente seguro. Né? Eu posso sair, ok, tá tudo certo, eu posso. Mas uma coisa que nos reforça é o seguinte: a pandemia durou meses. E se durante meses a pessoa não pôde ir ao tratamento e agora vai, então agora aproveita essa leva e vai pro resto da vida. Vai se cuidar mesmo, vai buscar a prevenção. E com relação à prevenção, vamos agora falar da famosa endometriose. Doutor, o senhor atende lá no HMIB também, né? No Hospital Materno Infantil de Brasília. Sim, atendo lá. Essa é o principal problema, um dos principais doenças que acometem a mulher que você trata lá ou não? Ou a endometriose é só uma questão estatística? Não. Muitas mulheres têm, o diagnóstico é numeroso, mas o que é lá para você no HMIB? O que é a questão endometriose para vocês lá? Não, perfeito. Eu trabalho no Hospital Materno Infantil de Brasília há alguns anos, mas eu trabalho lá como urologista, né? Certo. E quem cuida dessa parte de endometriose é um grupo da reprodução humana. Okay. É um grupo chefiado pelo Dr. Jean Pierre, na parceria de doutora Valéria Leal e também com a fisioterapeuta Carolina, né, que é a esposa de um colega uroginecologista, o Dr. Ricardo. Eu trabalho lá como urologista, eu também atendo essa queixa, né, e eu sou um parceiro deles nas cirurgias, principalmente quando a endometriose acomete o trato urinário. Então, é uma queixa comum lá dentro da instituição pública, né, que represa tudo para lá. Então, eu sou um médico que faço atendimentos urológicos das mulheres com endometriose e faço também os exames de urodinâmica. Agora, eu não sei se você já quer começar a falar o que é endometriose. Eu vou perguntar para as mocinhas, para as mulheres. O que é endometriose, mocinhas? O que é essa parte para vocês? Quanto ela é importante na clínica de vocês? A gente atende, sim, né, endometriose lá na clínica, né? Então, a endometriose ela é uma doença inflamatória crônica, né? Então, muitas vezes, essa doença, ela comete, às vezes, a própria mãe, né? E assim vai por gerações. Como a gente estava conversando anteriormente, o diagnóstico é um diagnóstico um pouco mais difícil, né? Hoje, o pessoal da área da saúde, né, a multidisciplinaridade está tendo um olhar mais específico ali para a endometriose, esse diagnóstico tem diminuído, né? Mas anteriormente eram 7 anos aí para você conseguir descobrir que você tem endometriose, né? Então, é importante a gente trazer essa questão, né, dessa dor crônica, né? Então, por exemplo, lá na clínica a gente trata, sim, como eu já tinha falado, todas essas disfunções, né, que a gente trata em mulheres com incontinência urinária, porque a incontinência urinária pode sim ser algo
que a mulher com endometriose, ela pode trazer isso pra gente, Certo. né? Pode, nossa, eu tô com uma incontinência urinária, mas eu tenho endometriose. Eu tô com uma constipação, mas eu tenho endometriose. Então, Certo. paciente de endometriose, ela pode trazer diversas disfunções e a gente tem que trabalhar com isso, né? Em relação a essa paciente. E ainda mais, a maior característica, né, dessa paciente de endometriose é a questão da dor, né? Então, é uma paciente que ela relata muita dor, uma dor crônica, né? Certo. Então, assim, para fins de esclarecimento, endometriose é Endometriose é uma doença inflamatória crônica, né? certo. E por que é considerada a doença da mulher moderna? Ela é considerada a doença da mulher moderna porque eu acho que todo mundo está tendo uma visão mais focada para ela, né? O que antes não tinha, né? Não, me corrija se eu estiver errada, né, doutor Rodrigo? Aham. Mas eu acredito que seja isso, porque antes a gente não tinha um olhar tão focado, direcionado, né, para endometriose. Então a endometriose estava meio que esquecida, né? É. As pessoas não sabiam muito bem o que é, né? Então, se você tiver até alguma coisa a mais para Sim. Uma das colocar, coisas né? que falam também é que é a doença da mulher moderna, porque a mulher moderna está deixando para ter filhos mais tarde. Também, né? isso. Então, o fato de adiar a maternidade é um dos fatores que ela menstrua mais. Então, ela está mais sujeita Sujeita a a ter endometriose. essa inflamação. Isso, queria comentar isso. Então, se a gente falar o que é endometriose, endometriose nada mais é do que o tecido endometrial, o tecido do endométrio fora do útero, né? Endo é dentro, é o endométrio Uhum. fora do útero. Então, esse tecido do endométrio fora do útero tem algumas teorias para explicar isso. Existe uma teoria que é a menstruação retrógrada, ou seja, ao invés da menstruação descer o canal vaginal, ela ascende, passa pela trompa, e a trompa ela tem uma comunicação com a cavidade abdominal, cavidade pélvica, Certo. e aí essa menstruação cairia. Só que existe também uma explicação hereditária, genética e imunológica para a endometriose. Por quê? Já foi visto que algumas mulheres têm essa menstruação retrógrada, Ok. mas elas não evoluem para a endometriose. Existe também uma teoria de uma disseminação hematogênica da endometriose. Por quê? Já foi encontrado focos de endometriose até mesmo no pulmão. Ou seja, tem muitas coisas para ser esclarecida ainda sobre endometriose. Mas se sabe que é uma doença imunológica, ou seja, uma mulher que tem uma predisposição imunológica e às vezes uma predisposição genética, ou seja, a mãe teve endometriose, a avó teve endometriose e aquela mulher está desenvolvendo endometriose. A endometriose é tão comum que 17% das mulheres no menacme, ou seja, das mulheres que menstruam, têm endometriose. Entendi. Né? E aí, se a gente for falar agora do diagnóstico, é isso. Toda mulher que tem uma dor pélvica crônica, uma dor intensa na menstruação, uma dor que não melhora com analgésicos comuns, essa mulher que tem uma dor no pé da barriga, que fica com a barriga inchada, a mulher que tem episódios de diarreia ou constipação no período da menstruação, a mulher que tem uma dor nos flancos, na região lombar bilateral, uma sensação de peso, a mulher que tem dor à relação, e não é no início da penetração, é quando o pênis, em determinadas posições, onde o pênis avança até ali o colo uterino, mais ao fundo do saco, que tem aquele pequeno trauma ali durante a relação, Entendi. a mulher se queixa de dor, que a gente chama, o nome técnico é dispareunia, né? Ok. Ou seja, tudo isso o médico tem que ter a suspeição. Ele tem que suspeitar que aquela mulher pode ter endometriose. Porque senão é aquilo que a Carol e a Alessandra comentaram. Que, senão, Felipe, essa mulher vai ficar 7 anos sem ter o diagnóstico de endometriose. Exatamente. Então é o tempo, em média, 7 anos. Ou seja, a mulher tem lá 20 anos. Ela começou com a queixa de dor, ela só vai ter o diagnóstico de endometriose em 7 anos. Nossa. Aí por que isso? Porque a maioria dos exames de ultrassom são feitos, o ultrassom transvaginal, sem um preparo intestinal. Então, e às vezes não é feito por um especialista, como a Alessandra estava comentando, não é feito por um especialista em endometriose. Então, se você suspeita, aí você pode me perguntar assim, doutor, tem algum exame de sangue para diagnosticar endometriose? Não. Não. Há tempos atrás, os médicos pediam o CA-125, mas o CA-125 não tem relação com a endometriose, e sim com o câncer de ovário.
Então, não, tem um exame sérico, sanguíneo, para detectar a endometriose, e tem os exames de imagem. Primeiro, um exame físico bem feito, né? Ok. A paciente em posição ginecológica, o ginecologista vai tocar essa paciente, ele vai perceber que o útero está aderido. Por que aderido? Porque gera uma inflamação e uma aderência. O útero fica aderido aos ligamentos, o útero pode ficar aderido às alças intestinais, porque é uma inflamação, né? Então, o diagnóstico a gente tem que fazer através de um exame de ultrassonografia com preparo intestinal, que a gente chama de mapeamento de endometriose. A mulher tem que fazer um preparo intestinal, tomando ou Dulcolax ou Muvilax no dia anterior, às 8 da manhã, depois das 14 horas. É extremamente desconfortável, porque ela vai evoluir com muita diarreia, mas a gente precisa desse preparo intestinal. Entendi. Agora, vamos supor, Felipe, que essa mulher que tem essa queixa de dor pélvica, Uhum. seja uma adolescente, sei lá, de 18 a 20 anos, e ela é virgem. Obviamente que você não vai indicar um ultrassom transvaginal. Ok. Aí essa mulher partiria para uma ressonância nuclear magnética pélvica, que é um outro exame que a gente pode lançar mão para fazer esse diagnóstico de endometriose. E falando de por que que a endometriose é uma doença da mulher atual, moderna, é exatamente o que a Alessandra estava comentando. A mulher hoje, Felipe, ela tem que trabalhar, ela tem que se formar, ela tem que Certo. entrar no mercado de trabalho, ela tem que ascender profissionalmente, ela quer ter uma casa, ela quer viajar, Perfeito. para depois ela pensar em ter filhos. E aí acaba que quando você tem um filho, você está gestante, você não menstrua. Quando você vai amamentar, você não menstrua. Se você não menstruar, é como se fosse uma proteção Certo. para não o desenvolvimento da endometriose, né? Isso. Então, a endometriose, como a Carol falou, é uma inflamação. É o endométrio dentro da cavidade causando toda essa inflamação e toda essa dor Entendi. crônica. É porque nós tivemos uma pergunta aqui. Quais mulheres são mais acometidas? Vocês falaram principalmente daquelas mulheres que estão postergando muito a questão de ter o filho, né? Que não vai menstruar mais. Algumas drogas, como o anticoncepcional, tem alguma coisa a ver? Influencia a mulher ter endometriose? Não tem nada a ver? Não tem nenhuma relação? Nenhum efeito colateral? Nada disso? Ou tem alguma coisa a ver? Não sei se isso é uma pergunta, não sei se cabe a gente aqui responder. A gente teria como responder isso agora? Bem, o tratamento da endometriose em si, né, eu como urologista, o que eu faço é o tratamento das complicações da endometriose, né? Certo. Da infiltração da endometriose no trato urinário, no ureter, na bexiga. Esse é o meu foco. O tratamento da endometriose ele é muito focado pela especialidade, principalmente o tratamento medicamentoso Ok. da ginecologia. Mas não o anticonceptivo ele não geraria endometriose, que eu penso, né? É porque eu penso o seguinte, se a questão é tudo isso da mulher moderna, a mulher moderna com certeza deve ter um tempinho para se relacionar com o namorado, marido, etc. E toma o anticoncepcional e vai continuar menstruando, só não vai fazer a questão do tipo. Eu acho que isso é mais um acompanhamento ginecológico do que propriamente do urologista ou da gente aqui que está abordando a endometriose. Então, eu vou deixar essa pergunta para depois. Só para Pode aproveitar, falar, né? doutora. Como a endometriose ela tem a ver com o ciclo, né, menstrual, né, que eu até esqueci um pouquinho de citar, né? Por isso que na verdade eu coloquei como uma forma geral, né? Certo. O que traz muito ali da fisioterapia, né? Principalmente essa questão inflamatória, né, dor e tudo. Então, assim, como ela tem a ver com essa fase reprodutiva da mulher, né? Então ela vai acometer mais essas mulheres nessa fase, né? Então, por exemplo, essa mulher que ela usa esse anticoncepcional, como é que é esse anticoncepcional, né? Ele é aquele que tem um intervalo para que essa mulher tenha esse ciclo ou é aquele que ele bloqueia, né, 100%, né, desse ciclo? Então, normalmente, as mulheres com endometriose, elas usam alguns hormônios bloqueadores mesmo, para que não exista Certo. esse É ciclo uma interrupção da menstruação. menstrual, Perfeito. exatamente. Então, quando tem essa interrupção da menstruação, faz com que os focos, né, do endométrio, né, ou então até que nem estão localizados, né, como você falou, né, pulmão, a gente vê em diversos locais ali do corpo, para que eles não aumentem e para que eles não inflamem, né? Perfeito. Então, Exatamente. É isso seria aí. isso. É exatamente a interrupção da menstruação, já que a Exato. endometriose é alimentada pelo estrogênio, né? Perfeito. Então você faz essa interrupção da menstruação para impedir que nos períodos menstruais, no ciclo menstrual, todo aquele foco ele
se inflame, né? Ou seja, que ele volte a Exato. sangrar, entre aspas. Então, essa interrupção do ciclo menstrual seria uma das formas de tratamento aí da E por isso endometriose. também a questão da gestação, né, que o Dr. Rodrigo Certo. mencionou. Então, quando a mulher ela tá gestante, ela não menstrua. Então, Entendi. essa endometriose ela tende a não crescer, né? Ela tende a não inflamar. E aí, agora você falou de um fator importante, é a infertilidade, né? É a infertilidade Isso, gerada por exato. endometriose, né? A gente sabe que Exatamente. as aderências, às vezes a própria obstrução da endometriose em uma trompa, né? Uhum. Então, as aderências, isso pode ser uma causa de infertilidade. Sim, E sim. quando isso é refratário ao tratamento, essa infertilidade é refratária ao tratamento, às vezes existe a indicação cirúrgica, né? Que é com Sim. um cirurgião especializado em endometriose, que é uma Uhum. cirurgia videolaparoscópica na maioria das vezes, que é para tirar o Exatamente. foco da endometriose. Então, para a gente deixar bastante claro aqui, porque às vezes eu me embolo todo com esse tanto de perguntas que mandam aqui, é como descobrir, assim, como se fosse um passo a passo, como descobrir a endometriose? E tem, ainda complementando, por que é tão longo o tempo de início dos sintomas até chegar no diagnóstico da doença? Acho que o senhor falou sobre isso, né? Então, passo a passo, como descobrir a endometriose? Pronto. A gente chegou a comentar. A primeira coisa é o exame físico. Primeiro é a anamnese, né? Certo. Então a mulher vai te falar, doutor, eu tenho uma dor pélvica muito intensa no período do Ok. meu ciclo menstrual. Aí você já vai levantar, opa, vai acender uma luz amarela, né? Você sabe que Certo. aquela mulher tem uma grande possibilidade de ter endometriose, né? Uma dor crônica. Doutor, eu tenho uma dor à relação sexual. E é uma dor que é mais profunda, uma dor intensa. Doutor, toda vez que eu vou menstruar, eu tenho muita dor para urinar. Às vezes eu até sangro pela urina. Ou seja, toda essa sua anamnese já vai te dando os dados. No Perfeito. exame físico, o ginecologista geralmente faz uma avaliação ao toque vaginal, vê onde que ela sente dor, vê como é que está a mobilidade uterina, que já é algo relacionado ao diagnóstico. E depois ele pode lançar mão dos exames de imagem, que é a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. Ou seja, o que é o preparo intestinal? É limpar o reto, né? Para ele não ficar ensejos de fezes e não atrapalhar a visualização. Feito por um médico especialista nesse mapeamento. E esse mapeamento ele vai conseguir mostrar onde estão os focos de endometriose. Se está no útero, se está entre a bexiga e o útero, se está na bexiga, se está nos ligamentos, se está no intestino, quais são os focos. Ele vai conseguir vai estadiar a doença. E tem também a ressonância nuclear magnética. Muitos optam pelo ultrassom, que eles falam que é o exame mais dinâmico e operador dependente. Então, ele consegue ver a dor da paciente, que a paciente está acordada, ela não está sedada, e ele consegue ver, e dói aqui, quando ele passa o do Entendi. transdutor, ele consegue, no próprio exame, ele consegue interagir com a paciente para fazer um diagnóstico mais eficaz. Tem um caso aqui que a pessoa relatou que ela é bastante nova, está na casa entre os 20 e 35 anos, porra. Entre 20 e 35. Vamos lá. Ela não quis se manifestar mesmo. Ela falou que no caso dela foi indução da menopausa precoce. Isso existe? Sim. É? Cara, Provavelmente ela está usando um termo relacionado a um bloqueio da Entendi. menstruação, né? Algo relacionado a isso. então, assim, doutor, para a gente fechar essa questão da endometriose, então, qual seria a sua recomendação final para a gente falar para as mulheres, para a gente fazer esse desfecho com chave de ouro, para que as mulheres busquem mais conhecer sobre o problema, o tratamento? O que o senhor poderia falar para elas? Bem, eu acho que o desfecho, para casa, que a mulher tem que levar é o seguinte: se a mulher tiver uma dor pélvica crônica, uma dor intensa relacionada ao ciclo menstrual, que é uma dor que não passa com analgésicos comuns, Ok. a mulher que tem dor à relação, na Uhum. relação penetração profunda, a mulher que tem esses sintomas, ela deve procurar o médico, sabe? E ela deve procurar um médico especialista em endometriose. Quem é esse médico? Tem alguma especialidade específica? Então, Assim? a mulher quando chega
para o urologista com a queixa de dor pélvica crônica, com essa queixa de dor pélvica, o médico urologista já tende a investigar isso. Ok. Mas o médico parceiro dela é o ginecologista. Ginecologista. É o ginecologista. E aí, hoje já tem os grupos de ginecologistas especializados em endometriose. Agora, Felipe, eu acho que a gente podia também discutir um pouquinho, falar, acho que as meninas podem falar, quais são todo o arsenal terapêutico delas voltados para a endometriose. Perfeito, maravilha, Né? com certeza. Acho que a fisioterapia tem muito para atuar e eu queria entender melhor qual é a atuação, como é que a fisioterapia atua nesses pacientes com endometriose, né? Uhum. Qual é a idade que mais procura? Se vocês acompanham durante quanto tempo? Quantas sessões que vocês indicam? Como funciona esse tratamento? Já que a gente está falando de uma dor crônica, quando é que vocês liberam a paciente para o médico? Através de relatórios? Como é que funciona a relação de vocês com a endometriose? Qual o arsenal terapêutico de vocês? Uhum. Então, bom, primeiro a gente faz a avaliação, né? Quando chega lá na fisioterapia, a gente avalia essa mulher, né? Então, vê essas queixas, né? Que a gente já relatou anteriormente, urinária, evacuatória, sexual, e se ela tem alguma dor, né? Então, normalmente, quando a gente pensa na paciente de endometriose, ela é uma paciente que ela tem muita dor. Então, a paciente que tem muita dor, ela já tem uma postura diferente. Ela já é uma paciente fletida. Então, ela já adquire uma postura protetiva. Ok. Então, ela começa a se fletir. E ao se fletir, né, a musculatura contrai. E quando ela se contrai, é aquela questão, né, do músculo funcional. Ok. Então, quando contrai, o músculo não consegue relaxar. E aquele músculo, ele acha que aquele estado que ele está de contração seria o novo normal dele. Só que se esse músculo, ele fica contraído, ele vai contrair o ao lado e o ao lado, e aí ele vai contraindo cada vez mais essa paciente. Por isso que a gente fala que a paciente com endometriose, ela tem a pelve congelada. Então, essa pelve, ela não tem mobilidade, ela não consegue circular, né? Então, toda essa parte sanguínea também, ela fica, né, em defasagem, né? Com algum problema, né? Alguma disfunção. Então, pensando em dor, contrai, e a gente precisa relaxar essa musculatura. Só que essa informação que é enviada para o cérebro, né? O que acontece? Tá doendo aqui, envia, dor, continua. Então fica como se fosse um triângulo, né? Então Ok. fica como se fosse essa dor crônica. É a mesma coisa quando você tá ali passando diariamente em um caminho ali da grama, né? Então você vai traçar aquele caminho, né? Então esse caminho ele é sempre traçado. Então às vezes aquela paciente que fez o bloqueio da menstruação, mas ela tem aquele dia que ela costuma menstruar. E aí, naquele dia, mesmo que ela não menstrue, ela vai sentir aquela dor. Porque o cérebro, ele tá acostumado a sentir aquela dor. E ela relata isso pra gente no consultório. Então, a gente tem que desfazer esse caminho, relaxando essa musculatura e mostrando para essa paciente que aquele caminho já é um caminho seguro. Porque a gente consegue, através de diversos recursos, né, da fisioterapia, liberar, soltar esses nódulos, né, esses pontos gatilhos, né, esse distúrbio mesmo da musculatura, que a gente fala até, né, da síndrome miofacial, que seria exatamente isso, essa disfunção muscular, né? Então, a gente consegue tratar essa paciente com diversos recursos, que seriam, né, além da neuromodulação, biofeedback, que a gente já citou anteriormente, a gente pode usar bastante a terapia manual, né? Então, a terapia manual, a gente tem diversos cursos dentro da terapia manual que a gente pode, junto com o movimento, liberação miofacial, mobilização, né, manipulação dessa paciente, a gente consegue fazer com que ela volte a ter essa funcionalidade muscular, né? Então, a gente também tem alguns dilatadores que a gente utiliza para essas mulheres que têm alguma dor, né, durante a relação, e também até vibradores, que esses vibradores, eles conseguem diminuir esse ponto gatilho, esse nódulo, né, permitindo que essa musculatura ela tenha essa contração. Então a gente consegue melhorar essa musculatura, melhorar essa postura dessa paciente, né, e fazendo com que ela tenha uma melhora da qualidade de vida dela. E quanto tempo essa Excelente. paciente fica em tratamento? Assim, vocês indicam, por exemplo, 10 sessões, 15 sessões?
Como funciona o tratamento dessa mulher com endometriose, por exemplo? Então, isso é muito variável, Ah. porque assim, pode ser uma mulher que ela tenha um perfil que ela vai aderir ao tratamento e que ela vai ser colaborativa, né? Então, essa paciente, excelente, às vezes com 10 sessões ela já consegue, 4 sessões, 10 sessões, ela já consegue ter a melhora dessa dor e ter um retorno, né, das atividades dela, trabalho, atividade física, né? Mas também tem essa paciente que ela não vai aderir ao tratamento, porque você precisa ter uma mudança de estilo de vida e nem todas as mulheres elas conseguem fazer essa mudança, seja alimentar, seja o exercício, né, que a gente passa para elas fazer ali, né, em casa, né, às vezes elas não fazem isso. Então é aquela paciente que ela vai ficar ali na fisioterapia durante bastante tempo, ou então seria uma paciente que iria para a cirurgia, né? E que também a fisioterapia pode acompanhar essa paciente caso ela vá para a cirurgia. Então a gente trata tanto essa paciente, né, de forma conservadora, como também pensando nela na parte cirúrgica, né? A gente atua nessa parte de pré-cirúrgico, que seria com toda essa melhora da dor, conscientização, né, corporal dessa paciente, né, ajudando ela a ter essa diminuição, melhora dessa qualidade de vida, e também, logo após a cirurgia, a gente ainda atua nessa parte dentro do hospital ainda com essa paciente, porque muitas vezes elas têm medo de se levantar, de caminhar, de pegar alguma coisa no chão, ou até mesmo de fazer xixi, né, de urinar, de evacuar, né? Então a gente orienta essa paciente em relação a essas posturas, faz alguns exercícios orientados e também no pós-cirúrgico, logo depois que ela já teve essa alta, já tirou essa sonda, a gente também atua aí, porque às vezes é uma paciente que ela vai fazer, por exemplo, a esterectomia. A gente vai ter a retirada ali de um órgão dela. Então, com essa retirada, o corpo todo estava acostumado com aquele órgão ali. Mas não existe mais aquele órgão, foi retirado. E agora esse corpo ele precisa se acostumar com o novo normal dele, né? E também tem a questão das aderências, né? Porque por mais que tenha ali a robótica, existe um pouquinho ali da cicatriz. E para quem tem dor pélvica, né, ou qualquer tipo de dor, essa cicatriz, ela pode ter uma aderência. E essa aderência, ela pode repuxar o tecido. Repuxando esse tecido, pode gerar dor nessa paciente. Então, a gente também tem que estar acompanhando essa paciente para melhorar essa funcionalidade e trazer ela de volta ali para uma vida normal. Eu queria fazer um comentário, Felipe, em relação à minha realidade, minha realidade do HMIB, né? Certo. As pacientes com endometriose do HMIB, voltado para a área da urologia, o que que acontece? Às vezes a endometriose acomete o ureter. O que é o ureter? O ureter é o caminho da urina que sai do rim e vai até a bexiga. Então é a via urinária. Às vezes a endometriose ela fica aderida ao ureter, geralmente é o ureter que a gente chama de distal, o ureter mais próximo da bexiga. Essa endometriose ela faz uma tração desse ureter, faz uma aderência desse ureter. E aí esse ureter ele fica dilatado e acaba dilatando o rim. Tá? Então ela tem uma ureterohidronefrose, dilatação do ureter e do rim, por conta desse acometimento da endometriose nessa via urinária. Pode ser o acometimento só externamente, causando só uma tração, uma aderência, ou às vezes o acometimento da endometriose dentro do ureter. Quando é só uma tração da endometriose no ureter, dentro da especialidade cirúrgica, agora um comentário bem específico, né? A gente faz, durante a cirurgia vigilo-laparoscópica, a gente faz a ureterólise. O que é isso? É só a liberação, é a retirada dos focos de endometriose do ureter. Essa liberação do ureter, o ureter fica livre e volta a funcionar normalmente e a drenar a urina normalmente. Agora, quando a endometriose às vezes está dentro do ureter, a gente não consegue só fazer a ureterólise, a liberação da endometriose, a gente tem que fazer o que a gente chama de reimplante ureteral. A gente tem que seccionar aquele ureter acometido pela endometriose e fazer o reimplante do ureter na cúpula vesical, na cúpula da bexiga. Tá? Então, essa é um tempo da cirurgia. Ou quando a endometriose acomete a parede da bexiga, muitas vezes causando sangramento urinário. Então, antes da cirurgia vigilo-laparoscópica, eu faço um exame chamado uretrocistoscopia, onde eu olho no interior da bexiga. É um exame bastante simples, é um exame endoscópico, dura por volta de 20 minutos, feito com sedação, e eu olho no interior da bexiga e já vejo que a mucosa da bexiga, a parte interna da bexiga está acometida.
Então, quando a gente vai para o tempo cirúrgico, a gente já sabe que a paciente já está orientada, que muito Ok. provavelmente vai precisar de uma ressecção de parte da bexiga, tá? Perfeito. Então, esse é o tempo principal do urologista dentro da cirurgia de endometriose. E às vezes, dentro da realidade do serviço público, eu não consigo operar essa paciente imediatamente. Então, ela chega para mim, às vezes, com uma dilatação do ureter. E até a cirurgia, ela fica com um catéter ureteral duplo J dentro da via urinária. Ela vai até mim, eu faço o diagnóstico que está com a via urinária dilatada, aí eu implanto um catéter ureteral duplo J para deixar a via urinária dela pérvia, funcionando, drenando urina, até que ela possa ser submetida à cirurgia de endometriose e o tratamento é eficiente, ou seja, Então, definitivo. Então, aí as principais relações dos problemas causados pela endometriose na urologia, É isso aí. né? O Esse impacto que ela é o causa impacto. pro... É aí que o urologista entra Uhum, nessa parte aí da endometriose, né? entendi. Nesse acometimento da endometriose no trato urinário. Por isso que a endometriose é tratada por uma equipe multidisciplinar. É o fisioterapeuta, é o ginecologista, é o Isso é urologista, para deixar bastante claro isso, e isso. o coloproctologista. Por exemplo, nas cirurgias da endometriose lá do hospital, entra uma equipe de coloproctologia, porque às vezes é necessário fazer a ressecção intestinal. Entendi. Por exemplo, quando está acometendo lá uma porção do reto, e a gente vê que a endometriose está infiltrando a parede intestinal, que aí você não vai conseguir só fazer o que a gente chama de shave, uma raspagem da endometriose retirada, às vezes você tem que fazer a secção daquela alça intestinal e uma anastomose, uma junção ali. Então, por isso que é multidisciplinar, e ou seja, todas as equipes estão presentes para cada uma atuar ali na sua especialidade. Que loucura. É. E assim, doutora Alessandra, a doutora também pode responder, tá? Nós falamos aqui de incontinência urinária, falamos da endometriose. Quais as outras principais indicações que vocês recebem na clínica de vocês para as mulheres? Além da incontinência urinária, né, que é o carro-chefe, que tem esses dois tipos, né, que já foram falados, a de urgência, a de esforço, a bexiga hiperativa, que é a pessoa que tem aquela vontade muito frequente de ir ao banheiro. Tem a parte de infecção urinária recorrente, que a gente trata também, ajuda no melhor esvaziamento vesical, esses Certo. estímulos, a percepção dos exercícios. E tem a parte intestinal também, que a gente trabalha Excelente. melhorando o funcionamento intestinal, melhorando uma paciente que tem dificuldade para evacuar, que faz esforço para evacuar. A gente ajuda no trabalho da musculatura, auxilia para ela também estar esvaziando melhor essa parte intestinal. Certo. E também a parte de incontinência também, a própria incontinência fecal, a incontinência de Isso. flatos também, ela também existe, a gente também trata. Flatos, isso. Tá. Então, que a gente também trata, né? Tem Isso. toda essa parte também de prostatectomia, também que a gente citou, a gente também trata. Maravilha. E, doutor, tem mais alguma pergunta para elas? Pergunta não, eu acho. tenho só uma observação aqui que já chegou lá no consultório, que era uma endometriose de parede abdominal, ou seja, a mulher tinha feito uma cirurgia de cesariana, né? E ali na incisão da cirurgia cesariana ela se queixava de uma dor, e tinha um nódulo, tá? Então aquilo ali, ela desenvolveu uma endometriose da parede, por conta da abertura do útero naquele ponto. E aí é só uma observação em relação a diagnóstico também da endometriose em parede abdominal. Mas em relação à fisioterapia, eu queria saber qual é a frequência de mulheres que procuram a fisioterapia com queixa de dispareunia, ou vaginismo, né? Tem mulheres que têm queixa de dor à relação até mesmo sem ter endometriose, né? Tem o vaginismo, a vagina muito tensa. Eu queria saber se vocês recebem muito essas pacientes no consultório, com que frequência, como é o tratamento, se elas buscam esse tipo de tratamento, ou se elas ficam envergonhadas de chegar até vocês com essa queixa, porque isso, eu já tive uma experiência que eu melhorei muito a qualidade de vida da minha paciente, eu melhorei a vida conjugal da paciente, quando eu direcionei a minha paciente para a fisioterapia e ela melhorou essa queixa. Essa paciente especificamente, ela não tinha endometriose. Pelo menos eu rastrei ela todinha, não tinha endometriose. Mas ela ficou muito satisfeita com o resultado que ela teve com o tratamento da fisioterapia, melhorando a vida conjugal dela. Antes de responder, doutor, desculpe minha ignorância. O que seria o vaginismo, doutor?
Pois é, a mulher tem uma. A Carol e a Alessandra podem explicar isso, que eu acho que isso deve chegar lá na Tá, fisioterapia perfeito. também. Se vocês quiserem falar. Vaginismo. Desculpe, eu só estou escutando agora. Então, o vaginismo são contrações involuntárias da vagina, em que a paciente não consegue ter a penetração, Ah, tá. né? Perfeito. Então, fica impossibilitado de ter a penetração. E a dispareunia é a dor propriamente dita, né? Entendi. E agora, então, vamos Com responder, relação- doutor. Então, em relação aos tratamentos, né, pensando nas dores sexuais, as que você citou, né, de vaginismo, por exemplo, se essa paciente, ela tem essa dificuldade de penetração, a gente precisa pensar em toda essa musculatura, né, acessória, ou então extrapélvica, né, que a gente também fala, né, então a parte interna da coxa, os adutores, o próprio abdômen, a lombar, glúteo, toda essa musculatura, ela influencia também, né, nessa parte de, pensando em musculatura vaginal. Então, a gente precisa soltar toda essa musculatura, Perfeito. relaxar, né? A gente pode utilizar, inclusive, bolsa quente, né, que a gente utiliza lá na clínica, né? Os próprios vibradores também, ele pode ser feito inicialmente de forma externa para relaxar essa musculatura e Certo. também os dilatadores que a gente consegue utilizar com essa paciente também, a massagem perineal, né? Também a gente faz essa massagem no períneo dessa paciente e faz com que essa musculatura ela vai distensionando, sendo relaxada, né? Devolvendo realmente a função ali, né? Desse músculo Então, por isso que e melhora mesmo. irrigando, isso. É importante salientar também que essas pacientes, elas têm uma musculatura tensa, e eu já recebi no consultório paciente que fez um curso de pompoarismo na Eu ia internet. falar, Ah, eu fiquei exatamente. receoso de fazer essa pergunta. Falei, o pompoarismo tem alguma coisa a ver com isso? Aí essa paciente, Ótimo que você entrou nesse assunto, muito quero bom. entender. Bem partir de você. Exatamente. aí essa paciente, no caso, ela começou a fazer um curso de pompoarismo Aham. na internet, por conta Putz, na própria, internet. achando que Aham. ia ajudar. Olha o doutor E Google ela aí. piorou o vaginismo É. dela num tanto que depois Meu ela Deus. chegou no consultório para tentar Exatamente. resolver de fato o problema. E ela não sabia relaxar. Então, Entendi. nesses casos, a pessoa precisa relaxar, né? Então, a contração ela é tão importante quanto o relaxamento. Ah, E nesse, claro. como ela Uhum. já falou, né? A musculatura precisa ser funcional. Porque às vezes as pessoas ficam muito focadas em força, fortalecer, músculo forte e tudo, sendo que o relaxamento tem que ter um olhar, um cuidado especial, principalmente para esses casos. Tá aí a importância da avaliação do Tá especialista, né? vendo? Ela pensou, não, vou melhorar Vou aqui, melhorar aqui. vou comprar esse curso aqui, vou fazer os Poxa, exercícios. não, gente, o doutor Google ainda É isso aí. não serve para isso. verdade. Ainda bem que você falou, doutora, porque eu tô aqui. Pergunta. A gente- Pompoarismo tem alguma coisa a ver com isso? É. Né? Porque aí adentra a questão mais sexual, tudo mais. Normal. Então, todo mundo faz, é muito comum. Perfeito. Alguma outra questão, por exemplo, algum tabu, algum receio? Eu tive receio de perguntar sobre o pompoarismo, mas a mulher com este problema, ela é tranquilo para ir lá com vocês e buscar esse tratamento? Ou ela chega com muito receio, muito tabu? Quais são os tabus em torno disso? Porque o doutor falou que ele conseguiu melhorar até o relacionamento conjugal desta paciente, indicando esse tipo de tratamento, né? Como é que é? Como que a mulher atua e como que ela chega para vocês? Então, essas pacientes chegam com muitos tabus. Primeiramente, que muitas chegam sem saber, sem ter ideia do que esperar da fisioterapia pélvica, né? A maioria chega dizendo assim, nossa, eu nem sabia que existia fisioterapia para essa parte do corpo, né? E elas chegam assim meio receosas, às vezes com medo. Então a gente usa a primeira consulta para explicar, para tirar todas as dúvidas, para desmistificar todos os medos e tabus que ela tem. Essas pacientes têm muito tabu, vergonha de dizer que perde urina. Às vezes elas têm ainda essa crença de achar que é normal com o envelhecimento, então não preciso fazer nada, a idade está passando, isso acontece mesmo. Então a gente tenta cada vez mais desmistificar esses problemas, esses tabus, para que as pessoas busquem o tratamento o quanto antes, né? Isso então não tem a ver com idade, né? Porque a mulher tem aquele negócio, a gente foi até o doutor que deu uma entrevista, né, sobre o envelhecimento do aparelho reprodutor masculino.
A mulher, pelo fato dela se cuidar, procurar muitas informações, ela entende realmente esse processo de envelhecimento dela ou ela realmente é desconhecimento esse ponto dessa questão do vaginismo para ela? Como que é isso? Quer responder, doutor? Quer que eu refaça a pergunta? A Pode pergunta responder. além dos tabus, Sim. há a questão do desconhecimento da mulher, ela entende o que é o vaginismo, se o problema está com ela. Porque eu vou dizer outra coisa, por exemplo, para nós homens, na época, quando a gente vai tratar com o urologista, a questão de disfunção erétil, o problema é nosso, né? Uhum. Nunca na outra pessoa, o problema é nosso. Então, o que acontece? A mulher, ela tem isso com ela? Não, isso é um problema meu. Ela está consciente que o problema é nela, porque eu não sei o quanto isso pode influenciar nela na questão do prazer do ato sexual. Para nós homens, a gente vai pensar, poxa, cara, não estou conseguindo. Aí o problema é nosso. A mulher ter consciência que esse é um problema dela, e não da questão relação sexual dela, ela procura, ela tem esse tipo de dúvida quando ela chega para vocês? Então, eu acho que, na verdade, se a gente for pensar em relação sexual, a relação sexual ela vai muito além de penetração somente, né? Certo. Mas então, pensando em penetração, essa paciente, ela entende, sim, que esse é algo com ela. Uhum. Mas isso pode vir de fatores que talvez ela desconheça. Aí é onde entra a equipe multidisciplinar, né? Então, por Certo. exemplo, uma paciente, ela pode ter o vaginismo por conta de um abuso sexual que ela sofreu lá na infância dela, né? Então, às vezes ela não descobriu isso, ou então às vezes ela não consegue falar sobre esse abuso, né? Então, aí entra lá a psicóloga para conseguir, junto com a fisioterapia, né, tratar essa paciente para que a gente consiga melhorar, né, esse vaginismo, né? Então, às vezes ela sabe que é nela, mas às vezes ela não percebe que tem diversas outras coisas ali por trás, né? Então, é importante, né, a gente falar também sobre existe isso. o tabu que, além dessa questão do possível abuso, tem pacientes que às vezes sentem tem um vaginismo por desenvolver essa tensão, até por uma criação religiosa muito Entendi. rígida. Então, às vezes ela Exatamente, uma tem questão religiosa, às exatamente. vezes ela vê aquela Ela- questão do sexo como um pecado, então ela já se trava para aquela verdade. situação Entendi. na vida dela, às vezes não se permitindo ter um relacionamento de forma Legal. saudável. Eu abri mais para esse tipo de discussão porque dúvidas são as mais malucas do mundo, né? E a gente tenta abordar a maioria delas. No primeiro podcast que eu fiz aqui com o Dr. Mário Chamas, a gente abriu aqui o verbo mesmo, de coisas de tabus, de coisas mais íntimas mesmo, porque são as coisas que as pessoas têm vontade de perguntar, não perguntam, Sim. Sabe aquela famosa, se você tiver alguma dúvida na aula, faz uma pergunta, e a pessoa fica lá, eu não vou perguntar porque eu vou ser isso, eu vou ser burro, você chacota, Na frente de todo né? mundo, né? Então, por isso que eu abri essa questão. Doutor, você ia falar alguma coisa. Então, e aí, quando essa questão do tabu, né? Então, às vezes, essa mulher, ela é criada de uma forma que, às vezes, ela vai tentar entender o que é, né, esse órgão que ela tem, né? Então, assim, quantos orifícios tem, né, nesse órgão? Às vezes, chegam algumas mulheres lá na clínica que elas nem sabem, né? O que é clitóris, o que é uretra, o que é vagina, o que é ânus. Essa mulher, ela quando ela ia se tocar, às vezes a mãe e o pai falam, tira a mão daí, menina, não pode, né? Cruza as pernas. Então, às vezes, aquele órgão, tem mulheres que às vezes percebem aquele órgão como algo que seja nojento, né? Então, elas, não, isso aqui é nojento, isso aqui eu não pego, isso aqui, quero nem saber o que tem aqui, né? Então, aí a gente traz, né, vai junto com essa mulher, mostrar, ter essa percepção corporal, né, através de figuras anatômicas a gente mostra, né, pelo espelhinho também, fazer essa mulher se reconhecer, né, saber o que tem ali, como que ela é, né, e trazer, né, que tá tudo bem, né, que essa paciente, ela precisa entender que aquilo ali não é nojento, que faz parte, também, né? sim, e é a conscientização, né, a percepção ali, a gente trabalha isso também com essa mulher que tem uma disfunção sexual. Vocês têm homens atuando? Sim. Tem. Poucos, mas sim. Menos Sim. quantidade, porque para nós também, eu abordei com o Dr. Mário Chamas a questão de mulheres urologistas. Poucas ele trouxe também. uma estatística que ele falou assim, para cada 30 mil, 300 eram... Cada 30 mil urologistas, 300 eram mulheres. Uma questão assim,
Eu não lembro do número exato, Paulo, depois você procura aí para mim. Então, assim, para a área de vocês também tem homens. E para Tem, esse tipo de muito. situação, o homem cuida também, ou a mulher prefere ser tratada, cuidada por uma mulher? É relativo. Tem É. os dois, tem mulheres que não se importam de ser tratadas por homens, tem outras que já se sentiriam desconfortáveis com o paciente Uhum. homem, por ser uma coisa mais íntima, né, e por ter, às vezes, manipulação vaginal. É, Às vezes a paciente prefere uma profissional mulher, né? entendi. É E porque, até os profissionais homens, a gente conhece alguns que também focam também até mais no público masculino do que no Entendi. feminino. entendi. Perfeito, respondido. Mais alguma pergunta, doutor? Acho que a gente pode deixar o convite aqui às mulheres, né, que tiveram Isso. alguma queixa de incontinência urinária, mulheres com dor pélvica crônica, mulheres que querem procurar alguma consulta urológica, que podem procurar o Hospital Urológico de Brasília, localizado na 714/914 Sul, Ao merchan. térreo, edifício Santa Maria. Santa Meu nome é Maria. Rodrigo Brás, eu sou um médico que atuo também na área de urologia feminina, fazendo tratamento da incontinência urinária Certo. de esforço. Então eu fico lá no Hospital Urológico à disposição para atender a possível demanda aí que Perfeito. aparecer. Além dos contatos do Hospital Urológico, só atende mais em qual lugar, doutor? Pra a pessoa ter mais opções. Se ela quiser procurar um outro lugar, procurar pelo senhor, se eu de repente não está no Hospital Urológico, como que ela pode ir? Nesse momento, o atendimento ambulatorial de consulta eu tenho feito só no Hospital Só Urológico. no Hospital Urológico. E, obviamente, na rede pública também, que é outro caminho de certo. atendimento. Ok. Então, o local mais fácil de me encontrar para consultas é realmente o Hospital Urológico de Brasília. E aí eu sou vinculado a outros hospitais, que eu Ok. posso direcionar o paciente para cirurgias, né? Perfeito. Caso ele opte por cirurgias em outros hospitais, a gente pode fazer também. Para marcar uma consulta com o Dr. Rodrigo Braz no Hospital Urológico, você acessa o nosso site www.hospitalurologico.com.br. Tem a opçãozinha lá, agendar consulta. Você pode usar tanto por e-mail, tanto por WhatsApp ou ligando na nossa central. Todos os links lá do nosso site, eles são clicáveis. Então, se você quiser clicar no telefone e já entrar em contato, você vai falar com a nossa central de atendimento. Se você quiser mandar uma mensagem no WhatsApp, é só clicar no númerozinho. E se quiser mandar por e-mail, basta responder aquele formulário. Para marcar com o doutor Rodrigo é desta maneira. E com vocês, doutoras, como que as nossas mulheres que estão nos ouvindo vão procurar vocês e como elas podem procurar vocês? Então, a gente tem os contatos da clínica, né, da Ative Fisioterapia, e Certo. aí, por esse contato mesmo, telefônico, né, ou então WhatsApp, a gente pode... Então, vocês marcam tanto por telefone quanto WhatsApp. Isso, Perfeito. perfeito. E aí a gente consegue fazer essa consulta, né, essa avaliação que a gente relatou aqui nesse podcast. Maravilha. Todos os contatos estarão na descrição desse vídeo e em algum lugar do vídeo você vai poder também acessar tanto os contatos do Dr. Rodrigo quanto os contatos da Clínica Ative, por meio da doutora Carolina, doutora Alessandra, e temos mais uma doutora, né? Isso, Acho importante a gente mencionar Isabela. ela. doutora claro, Isabela. doutora Isabela. Todas vocês três estão de portas abertas para receber as mulheres, não Perfeito. só do Outubro Rosa, como do novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e assim por diante, né? Eu vou colocar os contatos de vocês. E, de antemão, se você tiver alguma pergunta, pode fazer para a gente aqui nesse vídeo. Aquelas perguntas que foram destinadas ao doutor, só vou pedir para você colocar para quem você está fazendo essa pergunta. Que eu vou destinar para o doutor Rodrigo e para as doutoras aqui da Clínica Ative. E vocês podem também, se quiserem entrar lá, já responder, fiquem à vontade. Se quiserem colocar nos nossos comentários qualquer coisa que vocês... poxa, esqueci. Quero comentar? Pode ir lá também. E também fazer esse tipo de trabalho junto nas suas redes sociais, e-mail marketing, o que vocês tiverem aí. Doutor, o seu contato, só o do Hospital Urológico? É o 3345-9300. Perfeito, então. Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para o doutor? Alguma curiosidade? Alguma... Porque agora todos os pacientes do doutor vão para vocês e as mulheres que estão me escutando vão também. Então, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês gostariam de fazer para o doutor?
Não, acho que não. Acho que Já ele. esclareceu tudo. Esclarecemos tudo. Significa que nós esgotamos o assunto aqui. Exatamente. Isso foi bom. A coisa foi Foi bom. boa. Agora Sim, vamos sim. esperar os contatos de quem está nos assistindo e vai ser um prazer imenso ter vocês de novo. Eu já queria estender já aqui ao vivo gravado, né? Para que vocês estejam conosco na época do tratamento de vocês, que é quando que é o mês da endometriose? Março. Março. A gente pode fazer um podcast também. Vamos também, se vocês quiserem, também estar participando com a gente do Novembro Azul, com alguma coisa que vocês poderiam contribuir para os menininhos também, né? E- Elas têm Claro. grande atuação eu aí. fiquei curiosíssimo. Eu estou aqui me segurando para não fazer mais perguntas, porque senão a gente não A vai gente ter já outro entra no podcast. Novembro Azul aí. É, né? só porque. Eu já tô pronto, eu já tô pronto. Tanto o doutor Rodrigo quanto o Mário Chamas são os nossos bambambãs da área, não só da robótica, como também nossos garotos propagandas. Esses são os mais requisitados do Distrito Federal. E a gente vai estar fazendo o Novembro Azul. Se vocês tiverem alguma coisa importante, alguma coisa que vocês falam assim, cara, isso aqui contribui muito para a campanha de vocês, podem entrar em contato, que a gente vai abordar esses assuntos também. Claro. E eu tentei ao máximo deixar mais para vocês falarem mesmo, instigar. Pedi para algumas pessoas fazerem perguntas. Tive que filtrar bastante, porque nem eu entendi as perguntas, algumas delas aqui. Peço desculpas por alguma coisa e agradeço enormemente todos vocês estarem aqui com a gente, contribuindo para a gente levar essa informação. Lembrando que o Outubro Rosa é o mês do câncer de mama, mas a gente quer que a mulher tenha plena consciência que ela pode se cuidar e se cuidar de uma maneira mais abrangente, como a questão da endometriose, a questão da fisioterapia, esclarecendo por que ela pode procurar a fisioterapia, não só como uma indicação do médico, mas também para assuntos relacionados que ela, de repente, viu que ela tem algum problema. E quais são aqueles que elas vão procurar vocês. Muito obrigado. Eu estou aqui pasmo e satisfeito. Eu agradeço também o convite, foi maravilhoso, foi muito bom a gente poder discutir esses temas tão relevantes para a saúde feminina. Excelente o seu posicionamento da questão do braço direito, doutor, porque agora eu vi por que elas são realmente braço direito. Eu estou saindo aqui consciente que elas são braço direito, esquerdo, perna, braço, tudo, entendeu? Sim. E obrigado, meninas, obrigado mesmo. Nós agradecemos, né? Nós da Ative Fisioterapia, a gente agradece, né? Também em nome da Isabela, que não está aqui presente. Não tá aqui presente, mas ela foi lembrada. Com certeza. Então, dizer que a gente está à disposição realmente para qualquer dúvida, né? Trazer outros assuntos também, a gente está disponível. Obrigado Maravilha. pela oportunidade de estar desmistificando um pouco aí, tirando os tabus e explicando melhor, esclarecendo as dúvidas sobre vocês foram- fisioterapia pélvica. Sensacional, Eu fui perguntando aqui, vocês desmistificando estão completamente. a fisioterapia pélvica. A resposta na lata. Você quer responder? Eu respondo. Olha, muitas das vezes você fica meio... Mandaram muito bem. Às vezes a gente tenta falar um pouco do geral, né? Mas aí a gente teve aqui, né, o doutor Rodrigo trazendo um pouco mais do específico ali da área dele, né, de diagnóstico e tudo. Exato. Então, assim, foi muito interessante, acho que somou bastante, acho que vai ajudar muita gente. Somou, complementou. Complementou. E o nosso perfeito. objetivo é que a mulher vá ao consultório, né? Sim. Que marque uma consulta, que Uhum. vá ao consultório, que vá à fisioterapia pélvica. Pode ter certeza que muitas mulheres que assistiram esse podcast vão estar, nossa, mas eu tenho aquela dor, eu tenho essa queixa. E agora ela vai ter já um motivo para marcar uma consulta, ir à fisioterapia, né? Eu acho que isso é uma coisa para realmente conscientizar o público feminino. Exatamente. E eu acho também, por exemplo, que nós tratamos de pessoas assim, ninguém acorda no dia feliz da vida, vou no hospital, que é legal, É. né? Muitas das pessoas que vão, além de muito carentes, elas vão com uma expectativa não muito boa por estar indo para um atendimento de clínica ou hospital. Mas o que eu acho interessante dessa questão da campanha, da gente estar abordando isso, é que a pessoa se sinta à vontade para pensar o seguinte, cara, eu tenho um problema, eu quero solução. Então, eu sei agora como procurar as soluções. E que, realmente, gente, eu sinto dor, eu fico louco com dor, qualquer mínima dor, procure. Não postergue, porque às vezes pode se tornar uma coisa muito pior. Né, doutor? Perfeitamente. O que a gente fala hoje, eu acho que é o foco de todas as especialidades,
é a qualidade de vida, né? Exato. É o que a gente busca. Ou seja, se é algo que incomoda, que tira a sua qualidade de vida, você precisa procurar tratamento, né? Hoje tem com as orientações, tem tratamentos minimamente invasivos, tem terapêuticas, ou seja, você não precisa ir para uma cirurgia, ou seja, seria o último caso para você partir para uma cirurgia nos temas que nós discutimos aqui hoje, né? Exato. Então, acho que é isso, é orientar e tentar melhorar a qualidade de vida desse público. Principalmente, né? E acho que às vezes também é assim, eu sei que esse problema existe, eu não quero ter, e como que eu posso fazer para prevenir isso aqui, né? Exatamente. Então a gente já pensa nessa prevenção, né? Exatamente, a prevenção. Para que postergar o sofrimento. Posso fazer uma última pergunta? Sim, É para fica à vocês. vontade. O doutor Rodrigo, ele já respondeu perfeitamente, que é a questão dos avanços na área dele, a questão da robótica. Para vocês, qual foi o maior avanço? Porque eu vou dizer o seguinte, por que dessa minha pergunta? Não é só para saber se existe algum avanço tecnológico, porque eu acho que a fisioterapia é mais vocês, profissionais, do que equipamentos propriamente dito, né? Mas em termos de tratamento, técnica, tem algum avanço que pode falar assim, olha, antigamente era feito dessa forma, hoje a gente faz assim, e esse é um diferencial da nossa clínica. Bom, sem dúvida, eu acho que o biofeedback é o maior avanço. Maior avanço. O biofeedback eletromiográfico, que é esse que nós temos na clínica. Certo. Porque antigamente o biofeedback ele era pressórico. Então era com uma sonda vaginal que tinha um balãozinho que a paciente fazia contração, apertava, aquela pressão ali era detectada e captada no gráfico. Então era uma coisa invasiva, desconfortável para a paciente, muitas vezes, e principalmente para esses casos de vaginismo, em que a paciente tem uma tensão, você vai introduzir alguma coisa ali muito mais desconfortável, né? Então, o biofeedback, sem dúvida, é um carro-chefe de recurso assim, mais tecnológico e que ajuda muito no tratamento de todas as disfunções do assoalho pélvico. E O até mais importante vocês têm na clínica de vocês. Sim. Perfeito. E até mesmo pensando nessa paciente virgem, né? Então, com ele Isso. pressórico, ele teria que introduzir. Com essa paciente virgem, isso não poderia. Não poderia. Né? Então, já o biofeedback atual, ele é com sensor superficial, né? Então, a gente pode utilizar ele em uma paciente virgem. Perfeito. Virgindade ainda é muito tabu envolvendo isso daí também, né? Perfeito. Legal. Exatamente. Excelente. Perfeito, gente. Então, maravilhosamente, eu não queria ir embora, queria fazer mais um monte de perguntas, mas eu vou deixar para o podcast Vamos 3, deixar para o 4, Novembro Azul aí. Novembro Azul. Agradeço a presença de vocês aqui no estúdio da RW, né? Foi difícil achar aqui? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Eu acho que é uma boa localização. O estúdio aqui onde nós estamos gravando hoje fica no Deck Norte, dentro da Academia Runway, no Lago Norte. Então, para você que queira gravar, para vocês também, se vocês tiverem essa área, quiserem gravar cursos online, né? Fazer algum podcast, fazer alguma gravação de vídeos para redes sociais, essas coisas todas, o estúdio está aqui aberto. Também vou deixar na descrição todas as indicações e os contatos do estúdio. Pessoal, então um grande abraço. Nos vemos no próximo podcast. Mês que vem nós temos o Novembro Azul. Então, como as mulheres tomam bastante iniciativa nos seus cuidados e como o doutor aqui muito bem explanou e falou da questão da mulher levar os seus maridos, namorados, pais, tios, para quebrar esse tabu e de que realmente o homem passe também, como as mulheres, a procurar prevenção, tratamento e se cuidar. Fica essa dica aqui para vocês. Um grande abraço, até o nosso próximo podcast. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Pode fechar? Vamos marcar o Novembro Azul? Doutora Carolina. Bom, primeiro também, né, agradecer aí esse convite. Chega na sua frente. Puxa o microfone. Puxa. Não, puxa assim, ó. Isso, eu acho. Quer ficar assim pertinho. Prontinho, doutora. Manda ver.
Não, a pergunta já foi feita, a gente pode fazer o seguinte. Quer já cortar, pai? Doutora Carolina, por que a sua especialidade? Por que você escolheu fisioterapia pélvica? Então, eu tenho um caminho aí muito parecido aí com o Dr. Rodrigo. Então, eu fiz a fisioterapia, escolhi a fisioterapia. Primeiro eu entrei. O microfone dela tá ruim? Sabe por quê? O nosso é de pompom. o seu É. não É. Dela... Ah, porque não tava ligado, né? Ah, Ah, meu opa, amigo. sacanagem, Paulo. Pode contar. Eu fui o primeiro punch do negócio. Boa coisa. Ela tá entrando agora com muito podcaster. Você tá? Time, você falou que era outro time, um time que ele. Vendo? Só porque você é a única atleta entre nós. É, né? Foi. Única atleta. Não. É, vamos boicotar. Boicotar.